Hello, people! Satisfação! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast My Business, um podcast do grupo My Job. Meu nome é Felipe Ávila e hoje aqui comigo eu tenho o William Peters. E aí, prazer, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Bem? Prazer, meu amigo, ter você aqui. Muito obrigado por ter chamado, Eu quase falo assim, que demanda apresentações, assim, porque quem normalmente clicar pra assistir é porque já sabe quem é. Você sabe que a pessoa tem muito isso de fazer uma grande apresentação, mas eu fico depois pensando, será que alguém entra no podcast sem saber quem tava lá? Às vezes entra, viu? Às vezes entra. De repente, isso com um corte certinho, funciona. Funciona, né? Aham. Meu amigo, eu fico muito feliz, né? Posso falar pra você aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Demorou pra você entender que era Mato Grosso do Sul e não Mato Grosso? Não, nunca demorou. Ah. Não. Você sabe que quando a gente tá fora, tem muito isso, essa rixa, né? Tem, eu já vi essa coisa assim. É que nem... Mas acontece, eu falo também... Tem isso lá no Sul, Porto Alegre, alguma Tem coisa? de Porto Alegre. É. Quer dizer, Canoas, tá? Inclusive... Oi, pessoal. Valeu, de Canoas. oi, Canoas, que Eu sei foi que- inundada um pouco tempo atrás, né? Eu sei que ninguém fala que eu sou de lá, porque aliás sempre você fala Porto Alegre, né? Eu sempre falo Porto Alegre porque fica mais fácil as pessoas entenderem. Mas agora Canoas tá no mapa. Tá no mapa. Quase saiu do mapa, mas agora tá no mapa. Voltou. Então, o que acontece geralmente é isso. As pessoas falam, sou do sul. Entendi. Sul o quê, né? Sul o quê? Aí eu geralmente brinco assim, ó, que se a pessoa, não, eu sou do sul. Eu sou de onde é? Eu sou do Paraná. Não, você não é do sul. Não, porque o sul é só Rio Grande do Sul. Que o resto é norte do... Tipo, Santa Catarina é norte do Rio Grande do Sul. Mas você sabe que... Mas quem diz isso? É só quem é do Sul-Sul ou quem diz isso é... Não, na verdade é o seguinte, tudo tem a ver com contexto, né? Mas, por exemplo, a gente tem Nordeste, a gente tem Norte e a gente tem As Sul. regiões, tá. Sudoeste e Centro-Oeste não é tão falado, é mais os estados em si. Mas, por exemplo, eu falo, eu sou do Sul. Aham. E aí a pessoa fica assim, de qual dá um... Mas fala que onde? Sul? Que Aham. Sul? Ou, eu sou do Nordeste. Cara, Nordeste tem, sei lá, eu não sei quantos grande estados tem, mas tem um monte de muitos pequenininho estados. ali, Você fala, sou do Norte. Tem um monte de estado também. Então, tipo, tem essa situação. Daí, da onde? Mas hoje, quando a gente pensa, pelo menos, é lógico que cada estado tem uma distinção, mas quando a gente fala, por exemplo, Nordeste, talvez não é uma perspectiva, tipo, um estilo de gastronomia que tem na região do Nordeste. Na verdade, quando você fala Nordeste, é porque você tá numa praia paradisíaca. Você fala, as praias do Nordeste são lindas. Você fala... Definitivamente. Eu lembro que teve um rolê, acho que com a Maísa, que ela falou que ela tava no Nordeste e começaram a encher o saco dela por causa disso. Mas é um porre, né? Não dá. Eu, por exemplo, ó, eu fiz uma postagem, acho que no Threads da vida aí, Tá. que eu tinha vindo pro interior do Brasil. Aham. Porque Campo Grande é uma cidade, é uma capital, obviamente, né? Mas é uma capital interiorana, ela tem uma alta qualidade de vida, ela é enorme, mas tem poucos habitantes em relação ao tamanho e tudo. Cara, a quantidade de gente que se ofendeu quando eu disse... Daqui? Quando eu disse Daqui. que era interior. E as pessoas ficaram ofendidas. Eu disse, cara, por acaso é perto do litoral? Não. Então é interior. Mas você sabe que isso aconteceu? Eu tava agora na festas de Natal, e aí eu tenho uma esposa de um primo que mora em São Paulo. Aham. Aí foi lá passar com a gente. E aí, mas isso aconteceu exatamente isso. Ela chegou e falou, gente, porque aqui no interior do Brasil, etc, tal. Eu vi uns 3, 4 comentários na festa falando, que interior do Brasil, essa menina, só que ela é de São Paulo? Mas você sabe que tem essa perspectiva, porque interior tem muito baseando, e eu concordo. A ideia do Brasil começou lá e vamos entrando pro interior do Brasil. Eu entendi essa perspectiva. Mas você acha que Campo Grandense, e eu falo isso porque eu sou Campo Grandense, teria um elemento de somos desprezados, somos do interior, porque ninguém acerta o nome do nosso estado, nada nesse sentido? Eu acho que daí é só mal da cabeça daí, das pessoas. Aham. Porque assim, tipo, é um estado novo. É o segundo mais novo do país, eu acho. Tocantins, é o mais novo? Não é o Acre? Eu não sei, tá, Eu não gente? sei, Ó, tá? só Obrigado, pra você. desculpa, eu também não sei, não. A gente Tá. descobre Descobre depois. aí Descobre depois. Mas o que eu quero dizer assim, é um estado bem jovem. É um estado bem jovem. Aham. E é um estado com uma população muito pequena. É Tá. 2.800.000, se eu não me Estado engano. inteiro, O estado inteiro. Tipo. Eu falo, inclusive, pela cidade. A cidade do Campo Grande tem 8.000 quilômetros quadrados. Tá? Tá. Curitiba, se eu não me engano, são 500 quilômetros quadrados. Ou Ou seja, é 16 vezes o tamanho de Curitiba e tem metade da população de Curitiba. tem espaço, né? Então tem espaço. E não é por causa disso. Quando eu falo do interior, é que você pega essa porção interior, porque tu tem, Entendi. né? Agora, você hoje morou Brasil, você tá falando
Porto Eu morei em Porto Alegre. Canoas. Mas Porto Alegre também, né? Sou de lá. Morei Curitiba. Curitiba, São Paulo e agora aqui. Tá. Dentro dessa perspectiva a nível Brasil, trabalhando, e sempre como chefe? Sempre cozinheiro. Sempre cozinhando. É muito diferente? Tipo assim, público muito diferente de quem vai comer, estilo, crítica, Assim, é muito Você diferente, sentiu? mas aí a gente tem que separar Tem São comida boa Paulo na do comida resto. boa em qualquer lugar? Tem comida boa em qualquer lugar, mas a gente tem que separar São Paulo do resto. Toda vez que as pessoas querem comparar São Paulo com qualquer lugar, elas dentro do Brasil, elas têm que ficar quietas, na verdade, né? Porque elas não sabem o que estão falando. Explica aí. Assim, São Paulo é comparável com Tóquio, com Cidade do México, com Paris, com mega metrópoles, Tá. com Nova York. Megalópole ali, que chama. É mais de 10 milhões na Grande São Paulo. Entendeu? É isso. Pensa que em São Paulo, a gente tava fazendo. Se tu pensar bem, São Paulo tem, sei lá, a cidade são 12 milhões, a cidade. Campo Grande é 800 mil. Uhum. Então, cabe 12 Campo Grandes dentro de São Paulo em relação à população. Uhum. Então, é absurdo isso aí. É aquela história, por exemplo, é óbvio que lá tem melhor gastronomia, é óbvio que lá tem mais gente para trabalhar, tem mais cliente, dá para cobrar mais caro, porque tu tem toda essa densidade populacional, que é diferente de Curitiba, de Porto Alegre e aqui de Campo Grande. Como funciona assim? A gente tem os rankings das cidades gastronômicas. Você tem São Paulo, Rio de Janeiro, aí você tem BH e Curitiba muito junto. Eu não conheço BH, então eu não consigo. Você não quer de morar, ou de dentro de visitar? Não fui, não nem conheço, não visitou. conheço. Tá. Mas eu não consigo colocar, por exemplo, se Curitiba é melhor ou pior do que BH. Dentro do que eu sei, pelo que se lê, é pior. Então seria pior. Pior em relação. O cara que vai ficar com medo, que vai falar, vai perverter o que eu tô falando. Mas, ó, então, é São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Curitiba e aí outras cidades. Aí tem Florianópolis, aí tem Porto Alegre, etc, etc, etc. Tem um monte de coisa assim. Goiânia, que tá forte também e tal. Então, você tem isso. Mas você não pode comparar São Paulo a nenhuma outra cidade brasileira. Eu entendo. Eu acho que São Paulo é uma coisa fora do comum. Então, você poderia comparar Curitiba com Porto Alegre, Curitiba com Mas comparar Curitiba ou Goiânia comparar e Curitiba com São Paulo não dá. nem Rio, né? Rio, nem Rio. Mas você sabe que é interessante quando eu penso com relação a isso? E aí eu fico pensando, falando do ramo gastronômico, quem define quem são os melhores restaurantes ou não? A gente tem alguns rankings, alguns placares, alguns métodos, mas hoje, me corrija se eu estiver equivocado, o mais famoso vai ser a Estrela Michelin. Vai ser a Estrela Michelin. Ah, E no Brasil só tem Rio e São Paulo. que só tem Rio e São Paulo. Exatamente. Não tem outros restaurantes, mas na verdade não é nem que possibilitar de passar no ranking. Pelo que eu entendo, os Não, é os Rio e São Michelin, Paulo, só Rio e São Paulo. eles nem vêm olhar. Não, é porque o guia é guia Rio-São Paulo, não é guia Brasil. Michelin? É. Eu não sabia disso. O guia Rio-São Paulo, não é Brasil. Mas é guia Michelin, Rio, São Paulo? Isso. Porque quando você vê, é interessante, quando você vai na Europa, daquela cidadezinha do interiorzinho que não tem nada a ver, tem uma Estrela Michelin. Só que daí você tem o guia Michelin França. E ele pega toda a França. Você tem o guia Michelin português, Portugal e Espanha. Você pega todo Portugal e Espanha. Só que daí, por exemplo, quando você vai na parte dos nórdicos, por exemplo, tem não é guia Michelin Noruega, Finlândia e Dinamarca. É o quê? É nórdicos? Não, as capitais. Ah, tipo Oslo e tal? Então, Michelin. o guia é em Oslo, mesmo que tu tenha um outro restaurante talvez melhor do que os de Oslo, em Bergen lá, não entra. Eu pergunto porque você pega, por exemplo, um dos restaurantes, né, que aliás você tá como chefe executivo aqui em Campo Grande, que é o Imacai. O Imacai tá aqui e tá em São Paulo. Tá aqui em São Paulo. Em São Paulo, ele não ganhou estrela ainda, Michelin ainda, mas ele tava na recomendação. Eu lembro uma vez que eu vi uma recomendação, né, porque o Michelin vai ter os restaurantes... daí os Bib Gourmet. tipo, recomendado. Não é estrela Michelin, mas, ó, é bom de sei lá que é legal. Bom, vai lá. Mas é só São Paulo, tem o mesmo restaurante em Campo Grande, nem aponta pra Campo Grande. Não, porque... Por causa disso. Por causa disso. É que nem você vê, por exemplo, a gente tem as estrelas Michelin, que é uma forma de ver, né? Pra quem não sabe, tem sim a ver com o pneu, tá? E foi um guia feito pra, se eu não me engano, pra piloto de Fórmula 1. Eu não tinha noção disso aí. Aliás, se eu não me engano, é isso aí. Mas tipo, o piloto Fórmula 1, quando ele fosse nos lugares, sabia onde comer? Isso.
Exatamente. E aí virou um guia além. Tipo, a parte da comida do Guia Quatro Rodas. O Guia Quatro Rodas, ele passou por isso, né? Só Aham. que ele não Não teve avançou. aderência, não teve aderência. Que, aliás, Guia Michelin agora lançou também pra hotel, você viu? Ah, eles Tá vão... tentando, tá expandindo, É. É. Mas aí, por exemplo, aí você tem aquele outro que é restaurant, né? Tá. Os 50 melhores. Tá, esse eu vi esse aí. Aí, os 50 melhores The do best mundo. restaurants in the world, Daí, tá. 50 melhores do mundo, você tem um restaurante sem nenhuma estrela Michelin que tá na frente de restaurantes com estrela Michelin. Você sabe que eu tenho uma... Por quê? Porque esse realmente pega o mundial. Mas daí tem uma outra coisa. Eu tive um chefe chamado Davi Munhoz, do Diverso lá, tem 3 estrelas Michelin, ganhou como melhor Barcelona? chefe em Madrid. Madrid. Ganhou como melhor chefe 3 anos seguidos, aquela coisa toda, né? Eu falo porque eu tenho orgulho de ter trabalhado pra ele, ele é Foda. foda. Ah. Ele é fudido. Aham. Aí, assim, o que acontece? Ele falou pra mim, o que acontece pra nós é o seguinte, eu posso votar em 5 restaurantes. Só que eu votei em 3 que eu conheço e 2 que não. Que eu nunca pisei no pé. Mas, Como é que funciona isso aí? Explica aí. De votação. então, cada guia tem uma forma de ver. Ah, não é padronizado? Não, o guia Michelin... Não, mas vou dar um exemplo. Eu tenho hoje aqui um Guia Michelin. Porque o Guia Michelin ele é muito importante porque ele define não apenas uma questão de ego, mas também uma questão de credibilidade. Aham. né? Então, Todas elas dão um pouquinho de credibilidade pro trabalho da Então, um pessoa. pouquinho de credibilidade pro trabalho da pessoa. Hoje não apenas para o restaurante, mas também para o chefe do restaurante, Claro, especificamente, claro. Aham. né? Que é um chefe estrelado, Aham. né? Agora, vamos pegar aqui... Só que a estrela nunca é do chefe, tá? né? Mas a moral leva, né? Mas a estrela não é. Né? Que ele Se não o leva... chefe sai, se o chefe É no sai, restaurante. fica no restaurante, mas uma estrela sai. Se ele tem 2 estrelas, o chefe sai e ele perde uma estrela. O chefe não leva a estrela junto com ele, Verdade mas o isso. restaurante perde uma estrela. Verdade, isso aí. Aham, Isso. aham. Se o cara sair... Se o restaurante tem 2 estrelas no Michelin, O chefe sai, o chefe que ganhou a estrela, no caso, né? sei lá, Foi o responsável. O dono do Alex Atala tem 3 estrelas. Se o Alex sair, no Tem mínimo... 2, né? Mas tudo Tem bem. 2? É, tem 2. Não tem nenhum 3 aqui no Não tem Brasil, nenhum né? 3 no Brasil. 2 E estrelas. nunca desculpa. vai ter. Não, porque é isso. Não vai. Não, você não, nunca é Fórmula Não, muito nunca, forte. nunca. Nunca porque não é por causa da qualidade. Porque não alcança os padrões? Não tem nada a ver com o padrão. Tem o Tuju lá, que é do meu amigo Ivan. E o Tuju, pra quem não conhece, dá uma olhada, ele tá fazendo um trabalho muito incrível mesmo. O Tuju, ele montou pra ganhar 3 estrelas, mas ele não vai. Ele não vai porque se o Alex Atala, com o nome que tem, com a estrutura que tem, nunca conseguiu, ia ser muito doido pra mim, Mas mesmo que o Deixa eu Ivan ganhar. Ó, peraí, eu quero falar disso. Deixa eu só voltar só pra entender o primeiro ponto, que isso aqui eu não sabia. Um restaurante hoje com estrela Michelin. Voltando então. Só pra entender essa parte. eu termino. Se o Alex, Se o Alex Atala automaticamente perde uma sai do estrela? restaurante, do Dom, do Dom. ele vai perder automaticamente uma estrela. Vai ficar, É devia tipo ser 2, vira 1. pressuposto de regulamento, assim. Se o cara pressuposto de regulamento. sabia disso, não. Isso. E se morrer, Ele não leva junto, não E se- significa que se ele se- abrir o se- outro restaurante ele vai ter. se morrer, Mas a probabilidade existe. se morrer também perde? Também. Tipo assim, nosso chefe morreu. Perde. Perdeu a estrela. Perde. Interessante isso aí, né? Perde. E aí o que acontece? Você perde porque o responsável por aquilo que está Técnico, acontecendo não existe mais. Então, se assumir outra pessoa, você tem que mostrar que você continua com excelência. No momento que o chefe ganhou, o restaurante ganhou a estrela, aumentou o salário do chefe, hein? Se o chefe não é dono. É verdade, que o cara fala assim, ué, eu tô aqui, vocês têm estrela por causa de mim, se eu sair, vocês vão perder uma estrela. Eu não sei como é que... Empresarialmente vai ter isso, como vai ser certeza. empresarialmente, mas é difícil as estrelas não estarem atreladas ao dono junto, né? Ao dono, chefe, que geralmente é chefe e dono. Hoje, agora, deixa eu só entender agora esse terceiro elemento que a gente falou, sobre não ter 3 estrelas Michelin No Brasil, No Brasil. Só pra gente entender, na realidade, a empresa é uma empresa privada. Né? Michelin é uma empresa privada, não é um órgão sem fins lucrativos, Não, etc. é Então, uma ONG, é uma empresa privada. Né? Aí ela vai ganhar com seus marcos, suas publicidades, etc. Tal, e vende pneu, tá? Ainda vende pneu, normal. Mas eu lembro até que teve uma época que ela saiu do Brasil, né? Alguns anos atrás ela saiu do Brasil. É porque ela é muito leonina, assim, né? Então, tipo, eu acho que ela deve ter tido algum problema com
com a governança, Uhum. ou com a associação dos chefes, ou com o próprio governo Do das local. cidades, tanto do Rio quanto de São Paulo, ou eles queriam reestruturar, não Porque eu sei. lembro que ela saiu do Brasil, saiu assim, quem tinha restaurante continuou com as mesmas estrelas, mas ela saiu do Brasil de avaliação, eu tô falando de alguns anos atrás. E aí ela voltou agora e deu novas estrelas, que foi Aham. essa que acabou de restaurante que não tinha estrela, agora você vai ganhar estrela, Aham. né? Rio São Paulo, e deu uma nova leva de estrelas aqui. Deixa eu só entender uma coisa. Primeira coisa, você disse que acha impossível receber 3 estrelas, Aham. né? Brasil. Aham. Por quê? É por causa do histórico. Você acha que é uma sensação? Nunca ninguém teve, nunca ninguém terá? Não, eu acho que é por causa do histórico. Se você for pensar assim, a gente teve na Dinamarca um restaurante chamado Noma, que foi considerado o melhor restaurante do mundo durante muitos e muitos anos, só teve 2 estrelas. Se esse restaurante não teve a terceira, não vai ser aqui que vão dar. Você já geriu um restaurante de 3 estrelas e imagino que já visitou outros. Ou não? Já visitou restaurantes 3 estrelas? Já comi neles, aham. Tá. E teve alguma sensação? Valeu a pena? Você sentiu que assim, era um negócio. A questão é bem simples, né? É tudo situações... Os parâmetros são é, claros? são Você acabou de falar pra mim que o cara abriu um restaurante, o Toju, Aham. para ser restaurante, que assim, para se preparar para ser um restaurante 3 3 estrelas, estrelas. aham, aham. Mas não recebeu. Não vai receber. É isso que eu tô dizendo, não vai receber, mas ele provavelmente tem qualidade de. Mas e quais são os pressupostos, assim, para um restaurante conseguir? Ah, O tem que se cara, preparar nesse assim, nível. ó, eles falam das 3 estrelas dessa forma, assim, ó. Uma estrela, vale a pena ir. Aham, aham. Segunda estrela, vale a pena desviar A rota para ir. pra ir. E na terceira estrela, vale a pena viajar só pra isso, Entendi. tá? Vou- Essas são não é os critérios, não Aham, são os aham, critérios, aham, aham. mas isso É tipo a ideia. pra você isso é a entender o que ideia, vale. exato, Tá, isso é a tá. ideia. E aí, os critérios, cara, são critérios que não são super definidos pra mim, pelo menos, né? Eu nunca estudei muito pra saber isso aí. Só que aquela história. Dizem primeiro assim, ó, primeira estrela, comida de excelência. Uhum. Segunda estrela, comida e salão de excelência. Terceira estrela, algo à beira da perfeição. Aham. E aí tem a ver com serviço, tem a ver com tudo. Aí, por exemplo, provavelmente um restaurante desses não pode ter uma parede descascada. Entendi. Ele tem que ter banheiro do jeito que tem que ter banheiro. Ele tem que ter, sabe, a prata, os pratos, a comida, a quantidade de serviço. Tem que ter todo um rolê. Se for pensar assim, por exemplo, a gente tava falando do Imacai. O Imacai, ele pode ser a melhor hoje, pode ser o melhor restaurante do mundo hoje, mas do jeito que a gente opera ele não teria estrela. Por quê? Por causa do formato da operação. Um desenho prático. Hã? Me explica de maneira prática. Por Não, exemplo. é por causa do formato da operação. A forma com que a gente serve, com que a gente entrega a comida, onde tem o banheiro, como é que é a parede, como é que é o chão, como é que Mas é. nessa maneira eu acho que é difícil algum restaurante que não abre pensando na estrela ganhar a estrela. Porque Bem pra difícil. adequar depois. Principalmente no Brasil. Né? Então, e eu não tô dizendo que não é só pelo serviço. Que tem todos uma situação, sabe? Tipo um ISO. Se for pensar nisso, entendi. né? Pra poder ter os parâmetros, porque senão tu fica com um parâmetro muito avulso. Agora, você concorda? Eu já fui em alguns restaurantes aqui, tá? No Brasil, com estrela Michelin. Eu já fui em restaurante fora do Brasil com estrela Michelin. Os melhores restaurantes que eu fui não tinha. E eu não sei se talvez foi porque foi com uma expectativa grande pra caramba, mas eu me decepcionei com muitos restaurantes de menu degustação de michelados, Aham. tá? Eu não sei se tinha tanta firula. Eu não tenho problema da firula. Eu sei que tem todo um negócio. Eu sei que eu não tô indo lá pra comer arroz e feijão. Mas eu tô falando agora simplesmente do elemento sabor, surpreendendo e terminar dizendo, puto, cara, que comida boa. É que depende, assim, por exemplo, Não é essa a ideia? ele não é feito pra você. É feito pra quem? Geralmente um restaurante de menu degustação com estrela Michelin, principalmente os de fora do Brasil, ele não é feito pra mim brasileiro. Pra você brasileiro. Como assim? Os sabores, os temperos. A gente tá acostumado aqui, por exemplo, com uma sobremesa mais doce. Uhum, A gente tá. uhum. Aí tu vai pra lá fora
E aí, tanto é que você tem, né? Tem um monte de gente dizendo assim, eu nem gosto tanto de açúcar, eu gosto da minha sobremesa menos doce. Aí vai comendo um negócio desse aí, a sobremesa com a salgada. Uhum. Entendeu? E tu fica assim, cara, mas é doce? Cadê meu doce? Cadê o açúcar? Entendeu? Não é pra você, não é pro seu paladar. Então, eu não tô dizendo que o errado é você com o seu paladar. Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que, em geral, é feito por um tipo de paladar. Tipo, se tu for pensar, o cara que faz um menu pra Estrela Michelin no Brasil, Então, ele mas aí- não tá pensando no brasileiro. É isso que eu ia te perguntar, mas e o cara que faz no Brasil? Porque você pensa, por exemplo, eu vou pensar num mais conhecido, que é mais atípico, o Alex Atala. Eu já vi, eu não fui lá, mas eu já tenho 2 grupos que eu tive contato. Um que amou e outro que odiou profundamente. Os 2 grupos. Hum. E eu fiquei surpreso. Tem um que falou, nossa, cara, gastei uma fortuna lá e assim, Sem graça. sem graça, É. nossa, comi uma tanajura, Aham. né, comi Aquilo não sei o quê e e te tal. entendo, porque aquilo é gostoso demais. Eu não sei, não comi. Eu já comi, Eu não comi, não. já comi a formiga e é gostoso demais. O que eu quero dizer em relação a isso é o seguinte: ele não é feito para o paladar médio brasileiro. Não é. É pro estrangeiro? Que vem Pro aqui? estrangeiro. Por isso tem que ser nesse ponto também, Rio São Paulo. Isso, e é pro estrangeiro. Tanto é que você vai, eu já tive decepções também indo comer em restaurantes. O restaurante diverso que eu trabalhei, que eu acho o cara fodônico, eu tava na equipe que ganhou a 3ª estrela, né? A gente ganhou a 3ª estrela. Eu nunca diria na minha vida que aquilo lá era 3 estrelas. Conhecendo a parte interna. Só que daí, por exemplo, o sabor que ele tinha lá era o que fazia o diferencial. Deixa eu falar um pouquinho sobre técnica dentro de restaurantes de luxo. Eu entrevistei aqui a Isa Aham. Blanco, do Maracutaia, que você tá como chefe executivo também. E ela trabalhou em restaurante Michelado, Aham. né? Era Itália? Acho que Aham. Itália. E é interessante que quando eu a entrevistei, ela disse pra mim sobre que ela ficou muito surpresa com a técnica dentro da cozinha, que era assim, um negócio muito, ela era ajudante, mas era muito louco sobre tinha que ter centímetros, tinha que fazer um detalhamento, tinha que ser perfeito. Esses dias eu vi um vídeo também de uma aluna da Le Cordon Bleu mostrando um pouquinho como era a aula prática e teórica lá dentro da Le Cordon Bleu, que ela cortava com régua, Uhum. né, pra ficar exatamente perfeito, Uhum. tudo isso, pra conseguir um restaurante de excelência. Isso é pressuposto para um restaurante ser estrelado, ou conseguir fazer de excelência, pouco. etc tal? Nem um pouco. Isso é. Firula? É firula. Isso é perfeccionismo do imperfeito, só. O que eu quero dizer com isso? Conheço histórias de restaurantes que fazem isso. Só que, porque é tão bizarro, o que acontece? Você fala por aí como se isso fosse em todo o santo restaurante. Eu trabalhei em vários restaurantes Michelin na Espanha, vários. Conheci restaurante Michelin na Itália, na França, na Bélgica. Nenhum fazia isso. Nenhum. Nenhum. Mas você encontrou um ponto em comum em todos eles? Existe a excelência. Só que aquela história, por exemplo. Mas o que é excelência na prática? Exatamente, porque não O é... que é excelência na prática? É. Porque, assim, geralmente, um restaurante de alta gastronomia, bem conceituado, você precisa ter. Você atende 50 pessoas e você tem 100 pessoas na cozinha. Uhum. Então, o que você faz? Você tira leite de pedra. Uhum. Então, é isso que acontece. Restaurantes de alta gastronomia tem certas situações. Todos os restaurantes que eu trabalhei, tá? Pode ser que porque a Espanha era isso, mas todos. Para você estar nos Estrela Michelin, você usa vieira, foie gras, atum, vieira, foie gras, atum Caviar? e caviar. Tinha que estar nesse aí. Tinha que ter. Tem que estar no cardápio. Tinha que ter. Pode ser outras transformações, outras que você faz, mas tinha que ter. Entendeu? E trufa. E trufa na sua época. E Aham. caça na sua época. Aham. Né? Onde eu trabalhei era assim que funcionava. A questão é o seguinte: sim, existe uma parte primordial para as coisas funcionarem. Só que os centímetros não fazem essa grande diferença. Quando você põe centímetros, você está vendendo uma verdura crua
E aí você não vende o sabor, você não vende... Você vende a qualidade do teu trabalho em cima daquilo. Pode falar. Fala. Entendeu? Então, por exemplo, vamos fazer um minestrone, né, que é uma sopa de verdura. Vou fazer um minestrone perfeitinho, todos iguais. Centímetro por centímetro. Porque daí eu vou vender o minestrone, que é uma sopa de legumes, e dizer que é estrela Michelin. Sacou o que eu quero dizer? E esquecem que é o caldo que tem que estar saboroso, eles, sabe? Eu acho que Mas tem esse ponto. O restaurante que busca uma estrela Michelin, o sabor é tão importante? Ele é, mas é como eu te falei, é perfil do sabor. O sabor é dado pra quem? Pra um francês? Pra um italiano? Porque a gastronomia muda muito. Exatamente como a gente falou. Se você for no México, por exemplo, como você conhece comida mexicana, é uma comida mais spice, é uma comida mais apimentada. Claro. Entendeu? Se você necessariamente for comer uma comida brasileira, igual você acabou de falar, de sobremesa, talvez é uma questão mais doce. Uma sobremesa mais doce. Você acha que a pessoa que quer um restaurante com estrela Michelin, a ênfase da gastronomia que ela deve olhar deve ser qual? Porque eu tenho um restaurante de estrela Michelin no Peru, né? Aham. Muito famoso. Eu tenho um restaurante de estrela Michelin no Brasil. Eu tenho um restaurante de estrela Michelin em diversos países diferentes. Mas você acha que a ênfase gastronômica é uma específica? De tipo, olhe para como o italiano gosta do sabor. Não. Olhe como o francês gosta do sabor. Não. Eu acho só que você acaba fazendo, tem um standard, né? Acho que é isso. Tu tem um caminho pra seguir. Você hoje. Acho que agora, inclusive, a gente tá com uma leva de gastronomia que tá olhando pro terceiro mundo. Uma nova leva. A gente teve levas, né, gastronômicas por aí e tal, e hoje tá se olhando a gastronomia do terceiro mundo. Você hoje tem uma vibe mais despojada. Essa é uma sensação. Eu não tô tive. falando da. Eu falo dois elementos. O Will não abrindo a boca já é uma vibe mais despojada visualmente. Aham. Né? O cara de tatuagem e tal, mais à vontade, né? Quem entra no Instagram do Will, é o cara que faz crossfit e tal, não sei o quê. É uma vibe mais despojada. Você tem uma outra vibe de chefes, que são chefes mais. Eu vou usar uma expressão, mais Mauricinho, tá bom? Aham. Que é uma perspectiva mais Mauricinho. E, aliás, é curioso, porque eu acho que você não se limita a isso, mas uma das coisas que você ficou muito famoso foi por causa do MasterChef, Sim, claro. né? Foi 2018. 18. 2018. Muita gente assistia, curtia, caminhava na vibe, e você chegou na final, né? E eu acho que a final era muito antagônica exatamente desses dois cenários. Eram dois chefes que não tinham nada a ver um com o outro, Aham. na minha percepção. Era o chefe mais despojado que você, e era Rafael? É, o Rafael. Mas Mauricinho era a sensação. a Que grande- era uma gastronomia mais francesa. A grande etc. parte que a gente tinha lá, que eu acho que serve também, era o fato que a gente tinha experiências parecidas Tinha? de vida. E moramos fora muitos anos, trabalhamos em restaurantes renomados, com chefes renomados. A gente tem uma história um pouco parecida. Dentro daquele. Mas o estilo é bem diferente. Mas é porque a gente trabalhou né? Ele tava nos Estados Unidos e depois pra França. Aham. E eu fui pra Espanha. Totalmente diferente, são coisas diferentes. E os Estados Unidos ele trabalhou com um chefe que era da escola francesa. Então, tipo, é diferente, né? É diferente. Eu tenho essa parte mais Criativa. Você acha? Não, sabe o que eu diria? Eu diria que a minha construção gastronômica é mais latina. Latina, tá. E eu não digo nem latino-americana, eu digo latina, porque o meu negócio é mais essa parte, é Portugal, é Espanha, é Itália, Uhum. sabe? É um pouco lá, sei lá, Grécia, e não sei o que, Mediterrâneo e tudo. Então, tipo, tem a latina, que eu digo, né, por causa dos parlantes latinos, né? Entendi. Da origem, né? Do idioma Então, ali. do que ele, entendeu? Agora, aquela Então, final. a gente vê que fez isso, assim, né? Ele, Mauricinho, Pareceu um contraponto. e ali. eu um pouquinho mais despojado. Tanto é que, quando a gente tava falando sobre final com alguns colegas de Masterchef e tal, a gente falava que tinha esse contraste muito forte, né? Entre ele, eu brincalhão, e ele super sério fazendo as coisas dele. Mas hoje você tem a sensação. Você já falou sobre isso, e eu também acho. Sabe que é muito engraçado, né? Eu tava aqui esses dias com eu, contando que a gente tava fora da câmera, e aí passei perto de um amigo, e ele falou: Conheço você. Né? Eu sei que isso deve acontecer fora, mas eu falei, não vou apresentar. Vou falar, olha, isso aqui, eu nem apresentei você.
Hum. Mas ele, conheço você, viu você de algum lugar. Aí ele falou, do Masterchef. Aí você falou, é. Aí, você foi pra final, não foi? Com aquele outro carinha que eu não lembro o nome. Eu acho que você tinha que ter ganhado. Ele disse, Uhum. né? Aí ele falou, eu sei seu nome. E eu falei, Aí depois ele ele falou, não acertou. fala não. Aí ele Aham. falou e acertou. Cara, é muito legal isso. É muito legal, começo a ter essa perspectiva, alguém de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Masterchef não foi ano passado. A Aham. gente tá, quando ele falou isso Faz era 6 anos já. dezembro de 2024. Aham, faz 6 anos já. E assim, lembrar o nome, porque assim, aí é muito legal também essa parte, lembrar o nome da pessoa. Cara, é uma coisa muito engraçada, assim. Ó. Eu falo pro pessoal, hoje em dia eu nem diria mais que sou famoso ou algo assim, né? Mas dentro do MasterChef, num dos últimos 2 meses de programa apresentando na TV, a gente realmente era famoso. É. Era muito engraçado o fato de eu estar na rua e as pessoas gritando meu nome. Sabe? Claro que, como o MasterChef ele é muito volátil, troca muito seguido as temporadas, então a gente ganha um calor nessa e aí depois baixa, né, o calor para a próxima temporada entrar. Só que aí o que acontece era isso, assim, cara, era uma viagem. Eu lembro a primeira vez que eu vi que tinha essa história, tava eu e o Piontek em na Prado Rosa. A gente foi fazer umas compras no mercado e o pessoal começou a pedir autógrafo. Você ficou surpresão. Muito. Eu, tipo, que eu vou escrever o quê aqui, Pra escrever cara? o quê? Meu nome? Tipo, Eu escrevo. Que bom que não, você não, esteve gente, aqui. vamos tirar uma foto. Não, foto não pode, tem que ser. E agora? O que eu vou escrever aqui? Fiquei com vergonha, não sabia o que fazer e tal. Mas foi quando. E depois, claro, a gente passou um pouco de uma euforia, daí a gente ficou assim, meu, caralho, como assim? Porra. Por quê? E aí depois fui vendo também que dentro do programa foi criando cada vez mais essa visão das pessoas, né? Então, tipo, muitas vezes eu encontrava gente na rua, mão tremelicando, parecia que tava com Admirada, assim, tipo, muito caraca. nervoso, vai tirar foto com a mão assim, tremelicando, tipo, é muito legal. E passou, né? Mas digo, ainda assim, a gente participou de uma temporada que foi bem icônica, do MasterChef, né? Ela foi bem forte. Ela foi. E tinha muita gente boa trabalhando, muitas coisas legais acontecendo lá. A final foi boa também. Então, tipo, foi uma construção bem legal, né? E aí, até hoje, eu tenho. Fãs? Vou usar essa expressão, tá bom? Pode Até ser, pode hoje tem ser. fãs Aqui em relacionados. Campo Grande aconteceu isso, né? Assim, Cara, você ficou surpresa? eu fiquei surpreso Muita pela gente quantidade de gente que aparece nos restaurantes. Às vezes eu tô fazendo reunião, parece do nada um cliente. E daí eu vejo de longe vindo com uma carinha assim, tipo. Né? Já vem falar comigo, só um pouquinho ainda. Aí para, que legal que você tá aqui, vamos tirar uma foto. E eu digo, tipo, uma recepção muito boa, assim. Apesar de que falam, né, que o Campo Grandense é um. É nada, a gente é de boa. Seriedade não, é quase igual o curitibano. É Não nada, dá aqui tem nem sol. oi. Não, aqui tem sol. Aqui tem sol. Aqui tem sol. E que sol, Não, e que aqui tem sol. sol. Agora, você sabe, eu queria falar um pouquinho, queria entrar nesse assunto do Masterchef, para depois sair, porque eu tenho algumas coisas pra falar depois. Mas o Masterchef foi um marco, né? A gente pode dizer, foi um marco. Muita coisa aconteceu na sua vida antes, eu tenho certeza que ela não se limita a isso, mas é aquilo que a gente chama de ponto de inflexão, aquele momento que se tirar isso da minha vida, eu ia pra um lado, se colocar isso na minha vida, eu vou pro outro. Você sentiu isso, né? É tipo um casamento, às vezes, casei, vou pra um lado. teve Mas filho, é que, por exemplo, assim, ó, as pessoas até perguntam se eu aprendi alguma coisa, se eu melhorei, o que eu fiz lá participando do MasterChef. Tipo, não, né, gente? Não. Foram 4 meses tipo, aprendi a falar na câmera, sabe? São 4 meses de intensidade, mas não mudou mudou o meu status para a sociedade. Mas isso não te muda um pouco, por consequência, você acha? Tipo assim, já que eu tenho esse status, vou aproveitar. Mas isso é uma coisa, aproveitar o status é uma coisa. Eu tô dizendo assim, Mas ó, você, tipo, como eu não você- eu não virei melhor cozinheiro porque eu tô participando do MasterChef, Entendi. Tá. entendeu? A única coisa que acontece é que me abriu portas, né? Eu comecei a ser visto.
Porque, por exemplo, o mesmo chefe que ficou na final do MasterChef era o que tinha antes do MasterChef. Aham. A qualidade de trabalho. Não, mas eu não imagino que alguém aprenda. Não, mas não entendi o que eu quero dizer. É. Só que eu era um anônimo total. Você sabe que quando eu vejo o MasterChef, principalmente agora falando sobre elementos profissionais, e a gente teve agora o primeiro MasterChef profissionais confeiteiros, né? Uhum, Foi bem uhum. legal também. Diferente. Ah, quem tá assistindo de público, às vezes fala, será que os jurados sabem mais ou têm mesmo capacidade? Eu, às vezes, queria muito ver os jurados na mesa de fazendo os pratos. Mas- Cara. Mas você... Existe mesmo uma sensação de quando a galera chega lá por trás de admiração de quem é jurado? Sim, nossa, cara, o Jacan, nossa, o Fogaça, Sim, nossa. é legal. Tipo, eu não tinha uma admiração muito pesada. Como chefe. Eu tô querendo dizer, vamos supor que um chefe fosse. Vou dar um exemplo. Fala um chefe que você admira no Brasil. Sério, podia ser o Alex Atala. Alex Atala. Aham. Putz, o Alex Atala é um dos jurados do MasterChef. Mas a gente teve lá ele um dia Não, de jurado teve. lá do café, Teve, da eu prova de lembro. café que a gente fez. Então, tipo, é legal, da hora. Mas- Legal ver o cara lá. Só que assim, Mas não acontece de chegar e você falar, cara, você tá falando que meu prato é ruim, mas assim, na boa, óbvio. você não sabe muito assim. Óbvio, Na boa, óbvio. com todo óbvio, respeito. óbvio. Você... Vamos lá. Você é advogado, né? Sou também. Tá, vamos abrir um leque pra isso, só pra gente tentar se entender. Quando você tá. Bom, você advogou muito? Não. 10 anos. Tá. Quando você advogava, você não tinha um juiz que você olhava pra ele e dizia assim, meu, Sabe nada. cala a boca que não sabe nada essa porra. Vários. Acabou, é isso. A Vários. comparação é a mesma. Sabe o que acontece? É o seguinte, as pessoas achavam que não, porque eles são isso, eles são aquilo, aquele outro. Gente, ó, eles eram meus jurados. Uhum. Não significa que eles são melhores que eu, que eles eram superiores a Eram mim. pessoas escolhidas ali pra isso. Não, eles só eram as pessoas que estavam ali para avaliar. Tanto é que uma das coisas que o Jacan me falou na final, ele disse assim, Will, o seu maior erro foi ter cozinhado para você e não para mim. É? Ele falou isso. Ele comentou um dia assim, né, que se você tivesse cozinhado para nós jurados, você tinha ganho. Mas você que resolveu cozinhar para você. Você se arrependeu? Não, nem um pouco. O meu objetivo foi esse, apresentar a minha gastronomia, a forma de pensar, a minha maluquice. Esse era o objetivo. Não era o objetivo ganhar o prêmio, não era o objetivo sair de lá campeão do MasterChef. O objetivo era mostrar meu trabalho. E não, cheguei na final. Não, para, você queria ganhar também. Todo Não, mundo quer ganhar. mas Você não vai é o falar que- objetivo. Tá, mas você vai falar que não queria ganhar também? Não disse que não queria. Eu mas disse que quer não é o ganhar. objetivo. É diferente. É diferente. Você falou, quero me apresentar. Tá. Meu objetivo era me apresentar. Tanto é que quando a gente foi fazendo o caminho, o primeiro objetivo era não sair antes da repescagem. Uhum. A primeira era entrar, Tá. segundo, não cair antes da repescagem, terceiro, ficar entre os 5, quarto, ficar entre os 3, e aí depois ganhar. E aí, pra final, claro, eu ia ganhar. Só que daí o meu objetivo sempre foi mostrar meu serviço. Eu achava que como o Brasil é televisionado do jeito que gosta disso aí, seria muito melhor para mim na minha vida de trabalho que eu me apresentasse. E para me apresentar, nada é melhor do que uma TV. Falando de TV e um pouquinho de por trás das câmeras, o que é fake? Tem coisa fake? Tipo assim, é televisivo, é showbiz, mas assim, não é bem assim? Assim, tudo que eu posso garantir que é verdade é os 3 minutos de mercado É 3 minutos mesmo? e, ou menos, né? e o horário da prova. Que é o tempo que você deve fazer Que mesmo. é o tempo. Assim, a não ser que o relógio que eles usem. Que aí você se baseia naquele relógio. A não ser Eu não peguei outro relógio e fiz comparativo. a não ser que o relógio que eles usem tenha horários distintos. Mas, se ele funciona como um relógio normal, 3 minutos de mercado e o tempo da prova. Depois as outras coisas elas podem ser televisionadas. A hora de entrar pode ter que entrar de novo. A hora de correr para ir para dentro Da do cozinha? mercado pode correr de novo. A gente recebe a apresentação e a pessoa fala um monte de coisa lá, às vezes erra, tem que falar de novo. Então tudo é televisão. É televisão. É o showbiz. Não era 100%. Tinha que ter um script, tinha que ter. Não era 100% do negócio. Mas tinha coisa que você ou os outros, tipo, agora você tem que falar isso. Não, né? Não. Só que eles entravam e pediam pra explicar o que você tá fazendo. Tá. Você não era obrigado a fazer algo. A gente só foi obrigado uma vez a
os Acif numa Pra lavar? numa cozinha. Aham, aham. Que era o patrocinador. Era patrocinador, Pode daí crer. a gente tava numa prova lá no restaurante do Jacan, e aí ele pediram pra usar CIF, eu inclusive tava usando CIF Uma prova de 2 horas, por exemplo. É 2 horas, né? Tá, uma prova de 2 horas. Os chefes, os jurados ficam ali mesmo ou vão embora? Não, eles ficavam todos os dias lá, só Mas que eles o ficam problema... lá esperando as 2 horas vocês cozinhando? Ou tipo, vai lá, dá uma olhada? Mas não, mas é que sai. eles têm tinha uma partezinha pra eles que eles ficavam lá, tinha um lanchinho, mesa, cadeira e a tela pra eles poderem ver como tava sendo gravado. Porque mesmo que eles estão lá em cima, de cima pra baixo, não dá pra ver tudo que tá acontecendo. Uhum. Então eles viam as gravações. Quando você dá aquele depoimento, sabe aquele depoimento que É você tá... depois de tudo. É depois... Não, lógico, não imaginei que você ia parar de cozinhar e falar, vem aqui. Já teve gente perguntando. Você foi aquele que perguntou isso pra mim. Eu não achei que você tava cozinhando. Vem cá, me fala o que você acha. Já teve gente pensando nisso, né? Putz, quando o cara dá depoimento, tudo já aconteceu. Aham. Na verdade, quando eu ficava assistindo, sabe como... E porque, na verdade, esse modelo de dar um depoimento quando assistiu, na verdade, não somente esse, mas vários outros programas fazem essa mesma técnica, essa mesma Uhum, metodologia. E pra mim, na verdade, eu fico sempre considerando, tentando ler a pessoa. Pra antes ver de- quem saiu. quem foi saiu ou eliminado. não, quem saiu, quem foi eliminado, porque falei, cara, você tá dando depoimento, já acabou o programa. Então, assim. Mas como é que é? Você assiste uma tela e fala agora Não, não existe assiste tela, não. Não, Ah, aquele lá, tipo assim, porque parece muito que você tá não existe fazendo tela. um comentário. Você tá comentando, mas aí daí... tem alguém na sua frente e fala, vamos lá. Esse momento. Exatamente. É uma entrevista. Exatamente. Exatamente. Essa pessoa, ela anotou, porque assim, o MasterChef, pelo menos até onde eu participei, porque a gente não sabe o que muda, né? Sabe, dali pra frente, tá? É. Ok. Então, até onde eu participei, o que acontecia? A gente tinha criadores de conteúdo dentro do programa. Criador de conteúdo era o cara que ia fazer essas perguntas depois, tá? E literal. ele anotava o que acontecia. Ah, E aí depois ele te perguntava. chegava. Ó, É tipo tal entrevista aqui com momento- você, a câmera tá aqui, aham. aí ele chegava e falava, ó, tal momento o fulano falou isso e isso. E o que você acha? Você quer comentar sobre isso? Então, eu acho que, né, bom, que essa hora aí que eu tava fazendo tal coisa, acontecendo não sei o que, sabe? É isso. Tipo, olha só, Agora, entrevistar você teve uma hora que cortou o negócio e cortou teu dedo. O que você sentiu nessa hora? Dor. E aí, mas aí ele faz a entrevista, só que você tem que responder como se você não fosse uma entrevista, né? Ele deve cortar muita coisa, lógico. Aí depois Não, vai mas falar de edição. tipo, eles pediam pra gente fazer eles pediram pra gente fazer falar no momento, sabe? Aquela hora, nesse momento, não como se fosse passado. Você terminou de fazer o prato tá quentinho, tá gostoso. Ah, Na televisão, dá um intervalo, depois volta com a bancada toda limpa, aham. e aí parece que eles estão experimentando. Aí, Eles experimentam antes. aí tudo A gente você- fazia 2 pratos. Você tinha que fazer 2 pratos. É. Tem que ser 2 pratos. É. E quando tinha que fazer 3 pra mostrar lá, tinha que fazer 4. Mas daí quando era 3, não, na minha época era 3 ainda. Quando a gente fazia 3, era a prova era na hora daí. Aí tinha que experimentar na hora. É. Porque existem muitos pratos que... Vai ficar ruim, vai ficar ruim frio. Vai ficar ruim frio, né? Eu tive um episódio de um camarão que eu espremi a cabeça do camarão e era pra estar quente, né? Só que tava frio. E aí ficou gosmento mais do que... Fica ruim. Fica feio. Daí. Então eles experimentam, aí depois vem uma equipe limpar a cozinha? Isso. Não é vocês que limpam a cozinha. Nunca vi a equipe limpar a cozinha, mas sim. Mas aí vocês saíam? A gente saía e ia almoçar, por exemplo. Aí depois que voltava, tava o prato gelado lá, e aí eles experimentavam na câmera o prato gelado. Isso. Aí ele tinha que dar a opinião do prato que ele comeu antes. Porque Exatamente. aquele prato ali era na hora, E mas muito aquele prato tava provavelmente não gelado. era só ele que dava opinião, né? Provavelmente tinha uma equipe que comia, provava e dava Aquele prato anterior. e fazia umas anotações. A Ana Paula comia também? Não lembro dela ter comido, não. Porque dá uma dó, cara, às vezes assistindo assim, sabe? Umas Eu não comida tenho bonita, dó. assim. Ela é um fiapo de aipim. Você pegou a época do Masterchef, que era o time inicial, sem a Helena Rizzo, Aham. né? Mesmo porque se tivesse com a Helena ia dar BO, porque eu tinha trabalhado pra ela, né? Você acha que é... Mas não, mas eu acho que você sabe que no Masterchef Confeiteiros teve um que trabalhou pra ela. Dentro do Masterchef Confeiteiros agora. Não tô ligado. Agora, você trabalhou pra ela antes. Hum. O que você achou de trabalhar com ela? Conta pra mim agora. Eu
Não é porque eu não gostei do restaurante dela, então por isso que eu tô te perguntando, assim. Eu não gostei muito de trabalhar com ela, não. Eu gostei do restaurante que eu tava trabalhando, que era Manioca, lá em São Paulo. Gostei da equipe que a gente trabalhava, Eu não era gostei legal. do menu de degustação. Era legal a cara. comida que a gente fazia. Não era o Mani, né? Era o Manioca que eu trabalhava. Ah, foi manica. Mas ela, particularmente, não gostei muito, não. Hoje você fala que a questão do MasterChef abriu portas. Inclusive, tô aqui e parte por ele, né? É verdade, né? Mas no final das contas, você, se pudesse voltar, você acha que você aproveitou todas as portas? Você abriria esse marketing de maneira diferente na época? Com certeza. Isso é uma das coisas que eu faria com certeza. Porque, por exemplo, assim, ó, eu tive um Instagram muito forte e eu não soube aproveitar. Talvez hoje eu não se eu tivesse aproveitado isso, talvez hoje eu podia estar milionário e não ser cozinheiro. Mas você tem hoje pessoas do MasterChef que saíram que você acha que aproveitaram de verdade? Teve gente que aproveitou melhor do que outros. A gente tem histórico, talvez não no meu MasterChef, né? Mas a gente tem histórico de pessoas que aproveitaram bem. A gente tem o Mohamed, por exemplo, que é da primeira temporada, e hoje ele tem um canal de gastronomia, eu acho que não, deve ser o maior canal de gastronomia. Se não é o maior, eu considero o melhor canal de gastronomia no YouTube brasileiro. Eu não conheço o canal dele, qual é o nome? Mohamed. Sabe? Mohamed Indy. Você sabe que no final das contas, quando acaba o MasterChef, as pessoas começam a muito te conhecer pelo MasterChef, começam a conhecer por esse cenário. E eu ouvi dizer que você foi depois trabalhar com o Jacão uma Foi o época. Fetrologo Jacan. Como é que foi isso? Ele saiu de lá e aí ele falou que queria que você viesse trabalhar comigo. Onde você trabalhava quando você estava no MasterChef? No Manioca? No Manioca. No Manioca. Ah, você trabalhava lá nesse período. Isso. E aí você pediu demissão pra... Tive que pedir demissão pra participar do programa, porque senão Era 4 meses? senão eu ia ter abandono do serviço, né? Não, mas às vezes ela podia liberar, por isso que eu tô te perguntando. Já assim. ia ter abandono do serviço. Mas eles também, quando eu falei com eles, eles falaram assim, cara, a gente pede as contas, mas aí a gente te demite, e aí você tem Os benefícios os lá. benefícios e tal, porque dessa forma a gente sabe que você vai ter que se manter um tempo até alguma coisa dar certo. Tá. Eles foram muito legais comigo em relação a isso, né? E o período do MasterChef foram 4 meses? Não é tudo isso, né? Não, na verdade, sim. A gente começou a maio ou abril? Vocês gravavam Junho. episódio diário? Não, era por semana. Como é que era? A cada 2 dias, um episódio. Em geral. Tá, e são quantos episódios? Eu não lembro, não. Sei lá. 24? 24 episódios ali. Cada 2 dias, a gente tá falando aí de basicamente, então... cada 2 dias gravava um episódio, você falou? Em média. Só que daí, por exemplo, daí tu tinha dias que não gravava. Daí tinha dias que era fim de semana. Tinha as viagens. Era Aí... difícil, portanto, o pessoal conseguir estar no MasterChef e trabalhar. Não, Impossível, não existia como. Não existia como. Era difícil mesmo, assim. Tipo, ainda mais eu que trabalhava E quando você saiu, fisicamente. e quando você saiu de lá, você tava desempregado. Aham. E aí, como é que foi? Não, mas aí você, tipo, Eu tive... Você imagina que você teve um monte de convite. Não, o que aconteceu foi o seguinte, né? Daí eu tava com seguro-desemprego, né? Ainda tava, né? Então eu tava com seguro-desemprego e tava começando a fazer alguns trabalhos pro Instagram. Uhum. E aí fiz muita coisa pro... Seu Instagram subiu bastante. Eu fiz muita coisa pro Instagram, eu fiz muita coisa pro próprio MasterChef. De marketing? Isso, tipo, eu lembro que faturei um montão. O MasterChef a gente acabou de gravar em outubro. Aí, em novembro, dezembro, eu tinha um dinheiro aí pra me virar. Janeiro, já tava ganhando algumas coisas, fazendo uns eventos. Em fevereiro, sei lá, faturei 70 mil. Mas foi bem atípico. O fevereiro. Foi um fevereiro massa, mas faturei 70 mil no fevereiro. Não, porque você tava com auxílio-desemprego, eu tô falando, de repente. Aí você começou a ganhar uma grana e você tratava. Fevereiro, 70 mil. Eu tô falando, seu auxílio-desemprego não é alto. Não, era pouca coisa, mas pagar as contas. Aí a questão é justamente essa, assim, né? Aí foi quando começou a aparecer muito trabalho, muita coisa no Instagram, muito evento. Eu passei 2019 basicamente em todo viajando, né? Fazendo evento. Mas tipo, evento de você ir lá e cozinhar. Era pra curtir a onda. Isso. Desse momento inicial. Isso. Mas você não decidiu abrir um restaurante naquele momento? Não, ou não decidiu... não ia ter nem dinheiro, nem como pensar nisso. Não tinha o acesso às pessoas com investimento, etc, sabe? Você sabe que isso é um negócio interessante, né? Mas eu vou até falar sobre isso com você, mas antes eu queria lembrar. Como é que foi a ida pra você ir pro Jacan? Aí foi quanto tempo depois? Não, daí assim, final do ano.
O Jacan sempre me mandava mensagens assim, Will, você precisa ser chefe de algum lugar, você precisa ser chefe de algum lugar, né? E eu disse, cara, chefe, eu agora tô viajando, conhecendo o Brasil, que é uma das coisas que eu tinha vontade de fazer. Tô conhecendo o Brasil, conhecendo os sabores do Brasil, as técnicas e ingredientes, né? E até que chegou perto do fim do ano, eu tava cansado de viajar já, porque daí basicamente, eu ficava acho que 2 dias em casa, uma semana fora. 2 dias em casa, uma semana fora. 2 dias em casa, uma semana fora. Ficava. Você tava namorando alguma coisa nesse período aí? Hã? Você tinha alguém? Tava namorando. Aham. Então, tipo, era desgastante. Aham. Bem desgastante não ter uma casa. Uhum. É, O seu hub nesse momento era onde? Onde você tava morando? em São Paulo. São Paulo. São Paulo, aham. Aí, o que acontece? Foi feito isso, aí ele sempre falava, Will, você precisava ser chefe de alguém, ser chefe de alguém. Aí até que um dia que eu tava cansado da vida, liguei pra ele e disse assim, ô, Jacan, lembra que você disse que tinha gente pra oferecer meu trabalho pra alguém, não sei o que, não sei o que. Tô disponível. Tô disponível, quero trabalhar. Aí ele disse assim pra mim, tá, você não quer ser chefe do meu restaurante lá, não? Eu, Qual que era o bora. restaurante? É o presidente. Aí você foi pra lá. Aí fui pra trabalhar com ele. Aham. E como é que funciona essa remuneração de chefe ali no Jacan, na época que você tá lá? A gente tá falando do quê? 3 anos? 3 anos? 2019, né? Final de 19, começo de 20 antes da pandemia, né? Tá, um pouquinho mais, então. A gente tá falando de uns 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás. É. Ele paga um salário fixo, SLT? Não, eu era PJ. Você abria um PJ e ganhava. Não, nunca. Como é que foi assim? Como é que era lá? Só transferia salário pra mim. Quanto você ganhava no Jacan? 11. 11 mil. É. Líquido. É. Aí, 11 mil era o que ele me depositava. aí você que tinha que se virar com Aham, o restante. aham. Era uma média de salário? Como De assim? chefe? Na média de Nem restaurantes? ideia, na Você verdade. tinha noção de quanto ganhava a média de um Não tinha noção. Ainda mais de tamanho de restaurante, nada, eu não tinha noção. Eu até achava que tava com salário alto porque conhecia outros que ganhavam menos. Mas você era o chefe-chefe? Ou tinha outro chefe? Ou era um dos chefes? Tinha eu e o Caio. Eu e o Caio. O Caio tinha trabalhado com o Jacan milhões de anos. Tipo, eu virei o chefe, e aí depois o Caio veio, e aí o Caio ficou mais chefe do que eu, porque ele tava acostumado com o Jacan. E como foi trabalhar com o Jacan? Ah, o que você quer saber? Porque eu não gosto dessa pergunta vaga. Tá bom, então vamos lá. Ele é um babaca? Ele Ou é. ele é um babaca? Ele é um babaca. Tá, então... Tipo assim, por isso que eu tô te Quer dizer, ele era. ele era? Mudou? Se ele é hoje, eu não sei. Tá, quando você trabalhou com ele... Um babaca. Com você, ele era um Babaca. babaca? E quando você diz ele era um Mas assim, ele é um babaca em relação ao trabalho da gastronomia, tá? É como pessoa. Mas e aí, quando fecha... a gente tem que saber diferenciar. Tá. Ele era uma ótima companhia, tinha boas conversas, boas histórias pra contar, cuidava da gente pra gente tomar um vinho e tal. Ele tinha isso. Mas você fala que dentro da cozinha ele era um babaca. Ele era um babacão. Aham. E quando você fala babaca, é tipo assim, eu sou idiota, o que você tá fazendo? Como é que quando você fala babaca? Em que sentido? Babaca, meu babaca. Ele fazia umas cobranças desnecessárias, ele não. Como eu posso dizer? Tipo, cara, ele vinha e às vezes trocava a receita que a gente tá fazendo há 6 meses, a mesma receita, ele ia lá trocava a receita porque tirou do cu a vontade de trocar a receita. Mas xingava. Às vezes sim, aham. Agora, quando saía da cozinha, Tem- era outra pessoa? Sim, não? sim. Era outra pessoa. Tinha relacionamento fora? Eu não cheguei a ter um relacionamento muito forte com ele fora, não, né? Mas a gente teve, enquanto eu trabalhei lá, sim, a gente teve um bom relacionamento. Muitas vezes ele me ligou pra me elogiar, outras vezes ele me ligou pra me xingar. Você voltaria a trabalhar com ele? Nunca. Por que você não voltaria a trabalhar com Nunca. ele? Não, mas por quê? Não, Não. assim, Se ele falasse assim, pago mais do que você ganha aí, é por dinheiro, não é dinheiro, nunca é o dinheiro. A qualidade de vida não tem nada a ver com o dinheiro. Se era pra trabalhar com ele do jeito que ele era naquela época, eu não trabalho nunca mais. mas você não tinha qualidade de vida? E não trabalho com outro chefe que seja igual ao que ele foi. Nunca na vida. Porque ele era um babaca. E o que é o babaca? Cara, tipo, você tá lá trabalhando com ele, assim, a maior coisa que me falaram é a seguinte, Will, um dia é capaz ele te demitir, vem igual no outro dia porque ele esquece. Eu conheço algumas pessoas assim. Tá? Que fala, mas amanhã é outra dia. Então, tipo,
Aí você não esqueceu, mas ele esqueceu. Aí você fala, putz, mas você falou isso pra mim ontem. Exatamente. Aí você fala, pô, você esqueceu tudo que você falou pra mim ontem? Porque, na verdade, é o seguinte, assim, ó, o que ele fazia era muito de explosão, etc, etc, etc. Às vezes ele só tinha que saber levar, entendeu? Uhum, uhum. Mas eu não quero isso pra mim, não. Se ele continua assim, eu não sei. Porque tem um monte de gente que trabalha pra ele até hoje, que trabalhava comigo na época, e já me falaram que ele tá diferente, né? Mas se é pra trabalhar com ele do jeito que eu trabalhei na época, né? Não quero. Não trabalhava nem a pau. Não trabalharia nem a pau. Assim como vários outros chefes que eu já trabalhei, que do jeito que eram, não trabalho nunca mais. E assim como eu sei que tem gente que vai falar a mesma coisa de mim, né? Vai falar que trabalhava com você? Que não trabalharia comigo nunca mais de novo. Eu conheço gente que trabalhou pra mim, me mandava mensagem pra trabalhar comigo de novo e falava mal de mim pelas costas. Mas isso é muito normal em qualquer ramo, não. Só que o cara falar mal de mim, eu entendo. Tá tudo bem. Agora, Porque a gente não precisa falar bem de todo mundo toda hora. O que eu não gosto é fala mal pelas costas quer vir trabalhar. e quer vir trabalhar junto. Tá, é tipo, se eu não sirvo, o que Mas que você você acha quer? que quem faria isso com você é porque não gostava de você, mas queria surfar uma onda de fama, alguma coisa? Eu não sei, não tem nada a ver com isso. É sobre a pessoa, não sobre mim. Você sabe que no final das contas, essa questão de trabalhar com chefe ser babaca, não ser babaca, é muito interessante, porque eu já entrevistei algumas pessoas que trabalharam com chefe e algumas delas disseram pra mim que era muito comum uma pressão. A Isa foi uma, por exemplo, que falou pra mim que ela sentiu que a pressão era absurda dentro da cozinha. Desnecessária, inclusive. Por que existe essa pressão absurda e por que você entende que é desnecessária dentro de algumas cozinhas? Ó, eu aprendi com a vida, né? Hoje você é chefe executivo. Mas o que então acontece é o seguinte, ó, qual é a questão da pressão? A pressão é porque se trabalha com dinheiro dos outros, aí tem a pressão da pessoa, geralmente com pouco dinheiro, porque a- às vezes você tem lá 12 sócios, um restaurante, porque precisou de capitalização. só que daí ninguém recebe dinheiro nenhum, porque Você tá falando que tem uma demanda muito grande por lucro. Precisa dar lucro, precisa exato, dar lucro, precisa dar exato, lucro. exato. E não é assim que funciona. O restaurante, geralmente, você cria uma marca, né? E essa marca, ela um dia vai dar lucro. Mas ela não é uma operação com uma lucratividade muito boa, porque a gente depende de muitos fatores que vão além. Tipo, não é que nem um papel higiênico que você usa todo dia pra cagar. Você pode comer em casa, você pode comer em outros restaurantes, Uhum, né? uhum. É esse tipo de coisa, assim. Tipo, tem toda a situação. É uma pressão desnecessária porque existe também outra situação, que é o ego do chefe. Tá. Tá? Você trabalha com o ego de alguém. Quando você tá trabalhando pra ele, você tem que fazer o que ele quer. E como ele te mostrou pra fazer. Se você faz diferente, mesmo que seja melhor, que pode acontecer, você não tá fazendo o que ele quer. Quem é que manda? Quando alguém não faz o que você quer, como é que você se posiciona hoje? Você agora do outro lado da mesa, você como chefe e tendo subordinados. Se ela não faz o que eu quero, Se a ela gente fica vai lá, dando- ensina de novo, ensina de novo, ensina de novo, fala com ela e pergunta se ela quer trabalhar aqui. Mas é um ensino de novo bem levinho ou um ensino de novo Eu não você é ando uma mais, burra? eu não Você ando não sei o mais quê? fazendo isso, já fiz muito. Entendeu? Inclusive o pessoal do Nina, que trabalhou comigo lá no Nina, sabe. Assistindo falando, ah. Eu tinha uma frase que eu dizia para as pessoas que assim, você é burro? Então, por isso que você é burro. Tipo, Você é burro. pô, Só que o meu ser burro não era. era com amor. Também. Mas assim. Era o mas- você é burro com um jeitinho. Mas é um ser burro, Pô, ser burro. E era burro. engraçado que virou bordão dentro do restaurante depois, né? É. Por quê? Vidas acontecendo, né? Mas sabe o que acontece? É o seguinte, por exemplo, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. É bem simples, né? A gente falou, né, que você é advogado e tal. Vamos supor que você está acostumado a fazer um tipo de ação, né? Responder uma ação, sei lá o quê, né? Não sei. Beleza. E aí o que acontece? Você faz essa ação, fez 20 ação no mesmo mês. Tá. Já E a tá, 21ª você caga. Por que você cagou? tipo, pô, você é burro? Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, tá lá, tá cortando, tá fazendo o risoto. Risoto igual, e aí um dia faz errado. Aí faz o segundo errado, faz o terceiro errado. E diz, você é burro? Porque a pessoa olha pra mim com uma cara, como assim, como assim sou burro? Olha só, você tá atrapalhando a minha vida, a sua vida, botando comida fora. Tá? De uma coisa que você sabe fazer. Não é que você não sabe. Você foi instruído, você aprendeu, você faz bem feito e agora tá fazendo merda. Você é burro.
E aí, as pessoas levavam isso de que maneira? Não sei. Nunca liguei, meteu um processo, alguma coisa Hã? assim? Nunca tive medo de tomar um processo. Não, mas já levou ou não? Não que eu saiba. Não, não chegaram. a Não chegou em situação. mim ainda. Não chegou em mim. A situação- Mas o que eu digo em relação a isso é assim. É tipo, não era. Como eu posso dizer? Pra humilhar a pessoa. A ideia é tipo, cara, tem alguma coisa errada aqui. Para de ser vacilão. Sabe? Para de ser vacilão. Só que eu não falo vacilão, eu falo burro. Entendi. Entendeu? Tipo, é aquela história assim, tipo, eu acho que alguém não conseguiria processar por chamar de vacilão. Sei lá, a gente vive numa geração tão mimimi que... Hã? A gente vive numa geração tão mimimi que... Não é nem a geração, é tudo. Tá. Sabe, eu tô agora indo pra psicóloga, né, cara, Você pra tá- resolver meus negócios, assim, obrigado, Laura, é isso aí. Mas a questão é a seguinte, eu hoje em dia vejo isso, não é que a gente tá numa geração mimimi, é que a gente aceitou um monte de coisa que hoje não aceitam. Tá? Eu vejo pela gastronomia. A gente aceitava trabalhar 14, 16, 18 horas sem ganhar nada por isso. Sem hora nenhum muito extra, obrigado. Não tinha nada disso, é. Hã? Não tinha hora extra. Não, tinha sem nada nenhum disso. muito obrigado. Hoje em dia não dá. Se tu combina com a pessoa que ela vai embora às 11h30, às 11h30 ela pega as coisas e vai embora. Não importa se tem trabalho pra fazer. Entendeu? O que aconteceu é que a gente tinha pré-combinações anteriores, né? Então eu acho que é por aí. O que acontecia com o meu pessoal, pelo menos, eles entendiam, porque eles faziam piada disso, né? Às vezes até entre eles brincavam, se chamava de burro, que eu sei que eles faziam isso. Então eles entendiam que eu não queria humilhar a pessoa, eu queria só dizer que ela estava sendo burra com ela mesma. Mas já teve gente que ficou ofendida. Ah, provavelmente, né? Mas aí eu não quero nem saber, o problema não é meu. falaram pra você. O problema é meu. Por que você tá falando assim comigo? Nunca chegaram assim pra você? Não, mas eu sempre falava, abria pras pessoas, dizendo, olha só, se eu passar pra você, tipo, me avisa, pelo amor de Deus, porque, tipo, às vezes a gente tá estressado, acontece algumas coisas. Se a gente não resolver, vai dar BO. Então, tipo, me avisa. Me avisa que a gente dá uma segurada. Tipo, já fiz brincadeira, por exemplo, que o cara me falou, ô, ei, Ô, nunca mais fiz. Desse jeito, não. Entendeu? E tá tudo bem. Tipo, é isso, tem que ter o limite. Mas eu só vou saber o limite do outro quando ele me contar, né? Senão a gente não sabe o limite de ninguém. Quando a gente fala dessa questão de ganhar dinheiro na gastronomia, é interessante que eu, particularmente no Brasil, não vejo muitos chefes ricos. Eu estou falando chefe, não dono de restaurante. Estou Aham. falando só chefe, Aham. tá? O cara às vezes fez Le Cordon Bleu, o cara fez A, B, C, o cara foi ser especialista, é França, e vem pro Brasil, agora tô falando de Brasil, tá? E dentro de Brasil ele foi trabalhar como chefe num restaurante. Não é que ele vive uma vida ruim. Paga as Não, não contas, vive, não não vive uma vive. vida ruim, né? Tô falando de bons restaurantes. Só que ele não consegue, tem um teto, não consegue passar muito disso. Ah, meu, assim, ó, eu não sou nem especificamente ligado tanto em Dinheiro. em dinheiro e empreendedorismo cru. Uhum. Mas tem uma frase bem bonita assim, ó. Você já viu um CLT ser rico? Tô pensando aqui, se tem alguns amigos do mercado financeiro, às vezes, ali. Mas ele é CLT? E ele fica rico por causa do CLT? Ou É. por causa de outras coisas? É o bônus, mas entendi. Não. Então, o que eu quero dizer assim, geralmente o que acontece é isso, a gente vira CLT. CLT, tipo, a gente tem o nosso trabalho, o nosso horário e o nosso salário. E o nosso salário, ele vai até um teto. Tipo, sei lá, um chefe de cozinha, 20 mil por mês. 25, 30, dependendo. Ah, você vai pra um hotel não, pra um hotel pode ser até 50, dependendo do hotel. Ah, é? O cara, o chefe de um Rosenwood, do chefe Pode ser até 50. Pode. Só que a gastronomia, dentro dessa situação, ela tem margens muito, muito curtas, com quantidade de funcionário muito grande. Quando você põe no papel esse tipo de coisa... É um capital de giro muito grande, cara, pra começar. Isso. Então, quando você põe tudo no papel, assim, relacionado a isso, você vê que não vai ficar rico. Às vezes até o dono, cara, que ele não é chefe e dono, Eu conheço. né? E ele não fica rico, entendeu? Ele vai ter uma vida muito melhor. Vai ter lá o carro dele, vai ter um carrinho importado se quiser, vai ter umas viagens uma vez por ano, de repente uma viagem boa, etc, etc, etc. Só que é isso. Mas você já conheceu donos de restaurante ricos?
Todos os donos de restaurante ricos que eu conheço, já são ricos antes de ser donos de restaurante. Não foi o restaurante que trouxe? Nunca. Ser rico, não. A gente tem que entender o que a gente tá falando O sobre que é ser rico rico, pra né? você? Quando você entende que é rico? Vai lá, vou tentar ter sua visão de riqueza. O que é? Quando você fala rico, você está falando em números. Cara, Você entende? eu penso Você que fala assim, pô, cara, essa pessoa até é rica. Não é eu tanto. penso que riqueza, pra mim, Pra na você. minha cabeça, é, sei lá, 1 milhãozinho no ano. 1 milhãozinho no ano, a gente tá falando aí de mais ou menos 80 mil por mês. Por aí pra cima. Tá. Aham. Porque isso aí já te deixa num patamar totalmente distinto do brasileiro Se médio. a gente pegar 80 mil por mês nesse cenário, hoje, vamos pegar uma média aqui pra mim, por favor, uma margem de lucratividade de um restaurante sobre faturamento, dá o quê uma média aí? Uns 20%? Não, meu Não, amigo, não. 15, A gente já conversou sobre isso e não dá, cara. Assim, ó, a média em geral é Restaurante regular. 10. 10. A média. Média. Quando chega. Tá. Já vi lugares fazerem 30. Bem atípico. Muito atípico. Mas por que o cara conseguiu fazer 30 numa média 10? O que esse cara fez de tão diferente? Muito provavelmente o tamanho do restaurante dele era menor, Tá. maior não fez volume, coisas baratas. Aí ele ganha o barato dá mais margem. É que dependendo, ele pode ter ajustado tão bem a margem que o dele ainda seja um produto barato, que ele tem uma margem de 30% e ainda assim é barato. Mas a média é 10. Uma É. média. Aí tu imagina, por exemplo, um Mas restaurante. quando você fala média 10, você tá falando um restaurante que fatura média mês 1 milhão. Mas é que quais restaurantes faturam 1 milhão? Poucos restaurantes faturam. Poucos restaurantes faturam 1 milhão. Uhum. E aí, por exemplo, vamos lá, a gente tá falando do Coco Bambu. Coco Bambu, ele deve faturar umas 2 milhas por mês, talvez. Ah, eu acho que sim. Tá? Eu acho que sim. É um grupo de pessoas que é dono do Coco Bambu. Você tem lá o franqueador master, provavelmente, né? O franqueado master, Claro. que é o dono do espaço, muito provavelmente. Só que ele provavelmente tem outras pessoas junto. Não existe esse... Entendi, mas aí não é o lucro só dele, você tá querendo dizer. também, tem esse Exatamente, não é cenário. a lucração dele. Porque quando eu começo a visualizar, é interessante que o setor de gastronomia é um setor que a gente não vê reduzindo. Eu, pelo menos, não vejo reduzindo. Ao contrário, eu vejo muita gente tentando, e entrando, e avançando. Mas dura um tempo, alguns são perpétuos, outros quebram. Olha dentro da própria maioria cidade. quebra. A maioria A quebra. maioria quebra. Esses dias eu conversei com um amigo, dono de um restaurante, e ele pediu minha ajuda no âmbito administrativo. Não sei fazer comida, nem sei nada, mas eu sei algumas métricas que são importantes saber. Restaurante bom, restaurante de mais de 6 anos de restaurante. 6 anos, não é o cara que tá abrindo agora. Uhum. E eu comecei a perguntar pra ele coisas básicas, né? Falei pra ele, me dá a ficha técnica dos seus produtos. Não tinha. Ele falou, não tenho. Eu falei, cara, qual que é o seu CMV, assim? Só pra eu entender, assim, só pra eu entender uma margem, assim. Ele não sabia o CMV dele. Eu fiquei abismado com um restaurante não pequeno e um restaurante de mais de 5 anos. Porque a matemática dele tá dando lucro, entendeu? Tipo, eu vejo quando entra, eu vejo quando sai. Mas é aquela história que a gente teve na pandemia, por exemplo. Tem um monte de restaurante que funciona assim. Só que daí, como você não sabe de onde vem as coisas, só vende, você não sabe nem se tu tá tendo a lucratividade que você imagina que tá tendo. Só tá tendo giro de dinheiro. Eu perguntei pra ele, qual que é a sua margem de lucro sobre o valor? Perguntei pra ele, qual que é a margem? Me fala sobre receita operacional e lucro operacional. Me diferencia isso. Falei, ele não sabia. A maioria das informações ele não sabia. Ele não sabia quase nada. Mas você acha que a maioria dos restaurantes é assim? A maioria dos restaurantes é assim. Tanto é que tem um monte de gente que ganha dinheiro. Eu dei mentoria pra isso. Aham. Inclusive, quem quiser me contratar. Não, quer dizer. Eu sei fazer essas sei fazer essas essas coisas. contas todas, eu sei. Uhum. Agora, você acha que essa é a motivação que quebra, que é uma falta de gestão administrativa? O que quebra restaurante hoje? Lógico, falta de público, é lógico. Mas... O maior é falta de público. O maior. Ó, vamos fazer Mas eu acho que assim, ó, o administrativo. Por que eu digo isso? Sem entender o teu entra e sai de dinheiro, você quebra. Porque tá entrando dinheiro, eu não sei pra onde sai esse dinheiro, tá desaparecendo. É porque dentro de restaurante, principalmente no setor gastronomia, Outra coisa que quebra... o faturamento é muito grande. outra coisa que quebra muito restaurante é sócio, tá? Por quê? Porque o sócio não entende que... Muito sócio não entende que ele não tem direito ao restaurante. Não entendi. O restaurante é seu porque você é sócio, Tá. mas o restaurante é um CNPJ, ou seja, ele é uma pessoa jurídica. Ele é uma pessoa assim como você. Uhum. Você não é dono dessa pessoa.
Sacou? Mas aí como é que. Mas ele vai falar, não, mas eu vou fazer a gestão. Mas. Você quer fazer gestão? Faz. Você receber dinheiro pra fazer gestão? Beleza. Tá Mas falando sobre misturar as coisas. misturar as coisas. Entendi. A lucratividade não é sua, a lucratividade é do restaurante. Assim que tiver tudo relacionado com o restaurante, ela vai pra você. Entendi. E geralmente anualmente, não mês a mês. Esse mês a mês não é bom, não? Nunca. Não? Não. Você teve restaurante. Tive. Como é que era o nome dele? Tequeria. Tequeria. Uhum. É de Tacos e burritos. tacos e burritos. É, mexicana. Aham. Em Curitiba? Isso. Quanto tempo durou? Fechou ele. É 1 ano e 4, 5 meses. É pouco. 1 ano e 4 meses. Tô É. falando, não é um restaurante de longo prazo, é um restaurante pequeno. Assim, ó, a gente abriu ele e logo percebeu que foi cagada. A gente foi você e E a. a minha mulher. sua mulher. A Giovana. É, Giovana. Então, a gente entendeu que era cagada. Eu queria até fechar antes, a Giovana não deixava, e aí ficou num bololô, porque a gente não tinha o que fazer com o... sabe, vamos tentar. E aí, às vezes, dava certo, umas semanas davam boa, uns fins de semana... Cara, eu tive sábado que vendeu mais do que um mês inteiro. Quanto faturava? Uma média. 25. 25. Pouquíssimo. Pouquíssimo pra você ainda Pouquíssimo, sobreviver do pouquíssimo. negócio. Dava lucro? Não, nenhum. Quando você começa a perceber isso, você vai e monta um restaurante. O que foi o erro ali? Hoje você olha pra trás, você consegue imaginar? Você faria de novo? Você faria de novo? Assim, existem vários Porque erros. seu sócio era sua mulher, então não tinha um sócio pra encher o saco. Mas Dava pra eu ter quase uma... perdi a mulher, inclusive, né? É, Tipo, eu acho até que foi bom a tequeria porque a gente se organizou e se juntou de uma maneira mais saudável, eu Tá. acho, né? Mas aí, por exemplo, a percepção foi um produto que eu não ia ter saída suficiente. Era um produto que estava bombando em São Paulo, mas que a gente queria trazer para Curitiba. Tinha público, mas aí eu tava numa localização ruim, com um vizinho ruim. Entendeu? Tipo, o meu vizinho, ele começava a botar música forte 9h30 da noite. Uhum. E aí acabava meu cliente. E não tinha um delivery? O delivery não vingava. não vingou muito, não. A gente foi melhorando ele, mas não vingou. Ele tinha dificuldade de conseguir funcionar também. E aí. Você sabe que aqui em Campo Grande nós tivemos um restaurante na Afonso Pena de comida mexicana, muitos anos atrás. Foi o único que eu me lembro, tá? Aham. Sim, se tem algum é de bairro, não sei, mas relevante foi esse. O cara gastou milhões. Fez assim, uma big estrutura. Quebrou, tá? Lógico, você tá aqui, você não viu que não tem. Quando eu penso em comida mexicana, aí essa percepção, tem certas comidas que me parece que são mais fáceis de vender. Sei lá, uma massa. Tô dando um exemplo, né? Uma comida italiana. É só tu ver que aqui em Campo Grande, se você chutar uma macega, tem um italiano saindo. Não, mas e você acha que é só Campo Grande? Você não acha que é nível Brasil isso? Assim, tem comidas que são mais fáceis? Tipo, carne. É mais fácil vender, porque carne é difícil você achar quem não gosta ou quem não come carne. Todo mundo Com certeza. tem Só carne que daí no prato. quando você vê isso aí, por exemplo, Massa. você vai entender a oportunidade do negócio. Você falou, Eu pensei assim, tipo, cara, Curitiba é uma cidade que tem é grande, é uma boa. uma boa relação com gastronomia e não tem não tem isso. Achei uma oportunidade. Eu tava até agora, fiquei muito tempo na Basta e pensei assim, cara, olha, se eu tivesse de repente aberto uma pizzaria, eu tinha bombado. Você hoje abriria novamente um restaurante de comida Assim, mexicana? ó, quando eu abri a tequeria, eu vou ser bem sincero com você. A gente abriu a tequeria pensando que ela pudesse ser uma franquia. Tá. Essa é a primeira coisa que a gente Era pensou. mais pocket, exatamente pra poder ser replicado. Isso, exatamente, para ser replicável. Só que depois a gente começou a perceber que não ia dar pra gente fazer ela franqueável porque a gente não tinha os requisitos mínimos. Que é? A gente não tinha o restaurante não tinha uma imagem. A gente tinha tentado fazer uma imagem definida, mas nossa imagem definida ela não estava no restaurante. Entendeu? Ela existia como conceito, mas o restaurante a gente não mexeu em nada porque a gente estava sem dinheiro para fazer pintura, para fazer essas coisas, né? Você montou com quanto aquele restaurante? 75. 75. É. Foi o aporte que fez pra montar. E Isso. tinha capital de giro? Sendo que Você 15 conseguiu? mil, sendo que 15 mil era aluguel. Era 15 mil de aluguel? Não, 15 mil era o aluguel antecipado para poder pegar o espaço. Ah, tá. Dentro desse valor aí você teve que fazer o calção. Isso. Que era 5 mil o aluguel e era 3 meses. Isso, Entendi. isso. Ou seja, você pegou 50 conto.
Pra montar. Tô Aham. te esperando a Aham. parte ali. Você te pegou uns 50 conto, 60 conto pra montar Isso. e montou o restaurante. Isso. Naquela localização. Do jeito que foi. Se hoje você pudesse voltar ao tempo com o ensino que você já sabe. Outra localização. Mas você teria feito mesmo do negócio de comida. Assim, ó, eu pensei numa oportunidade, tá? Porque na verdade é isso. Eu tinha pouco dinheiro, pensei numa oportunidade que eu poderia abrir com pouco dinheiro. Que seria isso. O que eu quero não é isso. O que eu quero é abrir uma outra ideia de restaurante. É outro. Tem O conceito. sonho é outra coisa. O sonho é outra coisa. Tem conceito, tem tudo, né? Eu tenho dois, inclusive, né? Conceito. É outra coisa. Só que eu fiz meu planejamento e eu para um ia precisar 1.100 e para outro 890, pensando bem nos dedos, assim, né? Pensando em baixo orçamento. Eu já falei pra você que isso aí não é difícil conseguir, né? Eu sei. Mas então essa é a parte, assim, sabe? Tipo, eu tenho os conceitos do restaurante, de 2 restaurantes, né? E aí, se eu pudesse fazer, eu faria outro. Tanto é que, quando eu vim pra cá, pra Campo Grande, a gente sempre fica num pensamento de, tipo, vai dar certo ou não vai, né? Obviamente. Claro. Não vim pensando em não dar certo, mas sempre tem essa possibilidade. Daí eu até falei pra minha mulher, disse assim, Gi, ó, se não der certo em Campo Grande, a gente vai tirar do cu o dinheiro, porque a gente vai abrir um negócio em Curitiba. Daí. Você voltaria pra lá? Se não der certo aqui. Se não você der voltar. certo, sim. Eu tenho um apartamento lá. Você Eu também não, tem. ela tem, né? Mas né? Hoje você abriu, deu 1 ano e pouco e fechou. Aham. Doeu fechar? Não, foi alívio. Foi? Alívio Não foi tipo imediato. assim, putz, que droga. Não, cara. alívio imediato. Graças a Deus que eu fechei. Deixou dívida? Tô com dívida no banco. É. Mas é do leasing, sabe? O banco foi sacana, meu. Foi? Foi sacana. Porque eu tinha R$ 1.900 de leasing no banco lá, né? E daí a gente tava usando isso aí. Aí um dia do nada. Capital de giro você tá usando. Daí do nada ele aparece com mais dinheiro. Sacanagem. De repente ele me libera mais crédito assim. E não é crédito essa porra aí, né? Aham. Isso aí é. Não, o banco é um Isso crédito. não é crédito, isso aí é só pra você se esgoelar lá e não poder pagar. É um crédito. Não é crédito. Não, Crédito era se eu tivesse um crédito pra usar e. Não, mas é um empréstimo. Um empréstimo. Não é um empréstimo, porque os juros da leasing, ele é ridículo. Entendeu? O juro do leasing é ridículo. Entendeu? Aí fechou lá. Aí fechou lá. Quando você fechou lá, você já tinha vindo aqui em Campo Grande no Eu evento do Asti? Que eu participei desse evento, eu estive nele. Que acho que foi a primeira vez que você veio aqui, né? Em Campo Grande foi. Eu não lembro agora se eu já tinha fechado ou não. Acho que já. Acho que já tinha fechado, sim. E aí você tava sem fazer nada. Isso. Você chega no momento que você fecha o restaurante, você tá sem fazer nada, sua mulher, ela é engenheira, né? Tá em Curitiba, só vocês dois. Aham. Curitiba, sem fazer nada, e de repente, como é que funciona seu convite pra vir pra cá? Como é que... Não, cara, eu fiz o evento lá no Ast, né? E Sim, aí. não, tô falando do primeiro convite pra você ir no Asti, como é que eles souberam? Não. Essa é uma história muito doida, assim. Por exemplo, a Joana, que era chefe do Maracutaia há um tempo, e hoje ela é a nossa fazedora de charcutaria, né? Ela é a responsável das charcutarias que a gente tem lá na Basta e tal. Incrível a charcutaria dela, inclusive. É mesmo. Ela gostava muito de mim por causa do programa, daí parece que as meninas foram pra Curitiba, e ela tinha dito que, eu queria muito que eu comer minha comida, conhecer, né, aquela coisa, daí disse que a Isa falou assim, eu vou realizar seu sonho. Ela, qual? Eu vou lá comer a comida dele. E aí elas foram pra Curitiba e acabaram indo no restaurante lá que eu tava trabalhando no Nina, daí conheci elas lá, Isso né? foi depois do Tequeria. Não, antes da Tequeria. A Nina foi antes do Tequeria. Aí ela foi lá. Isso, foi lá, daí a gente conversou. Faz tempo. Conversei tempo. com ela, aquela coisa toda. Aí depois disso... Mas ela pegou seu WhatsApp, alguma coisa ali? Você falou, vou abrir alguma coisa? Não, né? Não, a gente acabou se seguindo no Instagram. Tá. E trocando ideia, né? Aí depois a gente fez um evento também, que para São Paulo, que era um evento de restaurantes. Esse cara aí, justamente o que a gente tá falando, esse cara aí, ele ganha dinheiro ensinando as pessoas a fazer CMV. Mentoria, essas coisas. Ele faz mentoria desse tipo de coisa, né? Ele tem restaurante? Não. Tá. Ok. Não tem. Então ele faz isso, né?
Ele organiza isso para as pessoas Aí terem. você foi. Aí eu fui nesse evento elas estavam também. A gente trocou mais umas ideias e aquela coisa toda. E elas ficaram de me chamar para fazer evento no Ast ou no Maracutá. A gente ficou conversando sobre isso, aquela coisa toda, muita coisa aconteceu. E aí teve o evento Aniversário. do aniversário do Ast. E aí elas me mandaram, falaram, chega aí. me chamaram pra vir, aí eu vim. Aí fiz o evento com elas. Aí nesse dia, meus sogros estavam lá e um amigo do meu sogro estavam lá e a gente tava conversando sobre isso. Daí começou a se levantar a ideia de por que que eu não vinha pra cá, pra Campo Grande, porque é uma cidade boa, porque a gente. E você tava meio fazendo nada em Curitiba. É, basicamente isso. Não tava fazendo nada lá. Tipo, Isso, você isso. tava... Isso. Aí claro, né? Tipo, quem meio que ajudou a convencer isso foi a sogra, né? Eles são de... Naviraí. Naviraí. É. E aí ficar mais perto, não tão mais perto, porque Naviraí aqui é 5 horas e Naviraí Curitiba é 9. Mas tá aqui na capital. Gente, eu sei, mas é tá que no mesmo 5 estado. horas de viagem, 9 horas de Mas é viagem, porque você tá chega no uma hora estado. que chega uma hora que é a mesma coisa. É, chega uma hora que é a mesma coisa, é a mesma coisa. 3 horas vai, 3 horas vem. É a mesma coisa, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Vai. E você decide, como é que você, quando você... Aí elas chamaram e eu fiquei, né, pensando, conversei com a Gi, ficamos tendo umas ideias do que fazer, como ia ser, como vai ser, etc, etc, etc. E como eu tava sem trabalho fixo em Curitiba, eu pensei, vou, né? A ideia é boa, né? São chefia executiva de 4 restaurantes. Qual que é a diferença de chefe e chefe executivo? Só pra É que entender assim, ó, na apesar do executivo falar executivo, ele não é executor, né? O chefe executivo, ele é o cabeça dos ADM. cabeça. Tipo um ADM, assim. Um pouco, né? Mas ele é cabeça dos cabeça. Ele seria o chefe dos chefes. Ele é o elo entre a gerência entre o sócio e o chefe. Mas a ideia central é você chega num restaurante, vou dar um exemplo, sei lá, Macau. Organiza ele. Você organiza ele, Organiza olha a ele. ficha técnica de todos os pratos. Organiza, vê o que tá acontecendo, vê aonde tá se perdendo dinheiro, aonde tá não sei o quê, criação de cardápio, treinamento de funcionário. Recria tudo. Não é recriar só, mas assim, por exemplo, hoje em dia, meu principal trabalho hoje é reorganizar, né? Por quê? Porque a gente tem que rever todas essas partes burocráticas que existem e ver o que está funcionando, o que não está, trazer novas possibilidades, né? Uhum. É, Você nunca tinha feito isso ainda? De ser chefe de chefes? já fui chefe, mas não chefe de chefes. Dessa forma, assim, não, né? E aí faço treinamento da equipe, criação de cardápio, entendimento de CMV depois, né? Você se sentiu mais realizado? Assim, de tipo... Cara, é uma coisa muito diferente que a questão é muito diferente, porque geralmente eu estou grudado no restaurante 24 horas por dia, sempre estive, e hoje eu não estou necessariamente grudado no restaurante 24 horas por dia. Por quê? Porque ele não precisa de mim para rodar. Ele não pode precisar de mim para rodar. Ele, na verdade, já rodava antes. Sim, mas o que eu quero dizer é assim, tipo, ele não precisa de mim para rodar. Eu estando lá no dia ou não estando lá no dia, não faz diferença. Hoje, quando você visualiza, você falou que abriu um restaurante, mas você tinha pouco capital de giro e tal. Se você fosse desenhar hoje, pra você, eu vou trazer esse nome, Restaurante dos Sonhos. Eu tenho 2, né? Que um existe há uns 15 anos, talvez. Há 15 anos, a ideia, o sonho ou o A restaurante? ideia do restaurante. Mas se você for escolher os dois, qual que é prioritário? Você quer abrir um primeiro. E tem um segundo que eu fiz não faz muito, mas que eu acho que tenha mais a ver com a minha... Quando você fala que você fez dentro da sua cabeça. Tá. Projeto, né, Não, cara? A gente tá tudo bem. falando disso. Não, eu tô falando, às vezes vai que você botou no papel já tudo, já tem todo o business plan Não, rabiscado. tem boa parte do business plan Então, por isso que eu te rabiscado. apertei, tá. Tem boa parte, tem boa parte. É restaurante. Mais da segunda ideia, inclusive, do que da primeira. Porque a segunda tá mais fresca. Porque eu cheguei a fazer o projeto pra abrir ele em Curitiba. Se hoje você fosse startar, você startaria pela segunda ideia. Provavelmente. Eu acho que é o que seria mais vendável. Que é o quê? É um de frutos do mar. Frutos do mar. Peixes de frutos do mar. Aham. Mas não é tipo em Macai? Não. O Macai é sushi. É diferente. Entendi, expliquei. O que é peixe do mar? Porque
quando eu penso em o Imacai, eu não penso só sushi. Eu vejo o Imacai como um... Quando eu vejo sushi, eu tenho uns rodízios aqui que eu vou, que é sushizão. Tem sushi no Imacai, mas às vezes tem uns peixes também, se eu quiser comer. Claro, tem os peixes, tem os negócios dele lá, mas ele é basicamente... Esse restaurante que você sushi. tá falando, restaurante, eu vou chamar Restaurante dos Sonhos. É. Você tem o nome já que você queria ver também? Já tem, mas deixa pra lá. Não, deixa pra lá, vai que, putz, né? Sacanagem. Depois que a gente terminar aqui, você me avisa, eu tenho uma parte ainda da empresa, a gente registra no NPI. Tá. Aí depois você vai falar pra todo mundo que você é dono do Brasil, tá? Mas vamos lá. Eu vou chamar Restaurante dos Sonhos, É. tá bom? Peixe fruto do mar, genérico. Hoje, peixe fruto do mar, quando você fala, não é sushi. Não é sushi. É literalmente peixes e frutos do mar apenas. É, né? não é sushi. Que é um peixão bonito. Não é o trabalho japonês em cima do peixe do fruto do mar. É tipo um Rio de Janeiro, Satiricon. São Paulo, Cais. Cais? É. Eu não conheço, esse eu não conheço. Oceá? Você já conhece, não foi lá. É tipo essa pegada. Essa pegada. E hoje você pensa num restaurante grande ou pocket? Não, a minha vontade... Porque tem que dar lucro, tem que dar lucro. Mas minha vontade ele é maior, assim, né? Ele tem que ter uns 80 lugares, pelo menos. Tá. Chique ou Mais luxuoso ou mais... Eu gostaria dele despojado chique. O que é um despojado chique? Despojado chique. Despojado chique, eu não consigo visualizar um despojado chique mesmo. É tipo... O cara tá de camisa, mas camisa pra fora. Como é que é o despojado chique? Explica pra mim. Mais ou menos. É aquela história, assim, por exemplo, a ideia é que ele tenha finesse, Tá. mas que ele não seja chique. E hoje você pensa em algo que a pessoa vê o peixe, tudo, tem toda uma pegada. Gostaria de ter toda- geladeira que a pessoa olhe o peixe na geladeira, sabe? Esse tipo de Pendurado. restaurante de peixe dá vou chamar, do interior do Brasil? Aqui eu não sei dizer, meu. Aqui eu não Não sei falo dizer. não tô falando nem de público Campo Grande, eu falo sobre distância de litoral, eu falo sobre vibe, porque é muito interessante que tem certos restaurantes. Mas é aquela história, a gente que eu e tava você falando já justamente fomos. agora do Imacai. O Imacai, ele compra de São Paulo o peixe. Sim, mas a pegada dele é uma pegada, vou usar a sua expressão agora, sushi. Então, é um que todo mundo tá acostumado. Tô falando, tem certos restaurantes, é engraçado. Eu já fui em restaurantes aqui, que eu falei, cara, que o restaurante não tava dando certo. Eu falei, sabe qual foi o erro? Esse restaurante foi feito numa praia. Esse restaurante foi feito uma beira-mar. Se tivesse a beira-mar aqui, ele tava lotado. Mas como ele tá no meio de dois prédios, tô querendo dizer, sabe aquela coisa que, assim, A gente tem que entender assim. é igual a Itália, desculpa, só voltando, só igual a Itália. Como tá num contexto ao redor, tem tudo a ver a parede judiada, não sei Mas o aí quê, é aquela, etc, por exemplo, tal. a gente tem daí uma situação que no Brasil não funciona. Que não existe no Brasil, que é o fato de proximidade. A gente não faz cozinha de proximidade. Por isso que, às vezes tem restaurantes que talvez tem todo sentido. Porque se fosse fazer dessa forma, a gente aqui em Campo Grande deveria ter restaurante só com carne e peixe de água doce. Uhum. Por causa da proximidade. Mas esse tipo de restaurante você acha que cabe em qualquer lugar? O quê? Qualquer capital. O restaurante dos sonhos. Sim, claro. Você acha que cabe em qualquer capital? Acho que cabe. E você acha que custaria quanto pra fazer um restaurante? Mas depende, assim. Depende se o Quando, prédio tá quando, pronto, quando eu fiz o levantamento porque tinha um espaço já, né, pra fazer Quando você fala espaço terreno, quando você fala espaço é prédio, pronto. tinha o prédio pronto, Tá. né? É reformar. Tinha que a reforma pra fazer e Entendi. tudo essa. Então, quando a gente fez esse cálculo aí, dava 890. Eu acho que 800... Eu já falei, Não é caro. eu não já é falei, caro. eu já falei isso pra você que E outra coisa, assim, né? Eu também, apesar dos pesares, o pessoal entra muito nessa ideia de que o próprio Ast, se eu não me engano, ele foi derrubado praticamente pra subir de novo. foi. E, tipo, eu não sou muito a favor dessa parte. Uhum. Só que onde eu estava procurando é uma cidade que era Curitiba, né? Que era uma cidade com umas construções um pouquinho mais antigas. Mas Curitiba não tem uma região que é tipo, sempre que dá certo, vai tirar um batel da vida. Tá, tem um Batel lá. Era naquela região mais que dá certo. É Tá. que nem você falar aqui no Jardim dos Estados, Entendi. né? É Jardim dos Estados? É. Que é onde tá todos os restaurantes. Tem um Aham. casarão lindo aqui. O próprio Macai tem um casarão lindo lá. Tipo, tem toda essa situação. Mas o meu pensamento é mais pro lado desse que o Imacai fez, que foi pegar uma casa linda e maravilhosa e fazer ela ficar perfeita pro restaurante.
Você sabe que hoje, quando eu penso nesse cenário, e aí eu olho você, eu já falei isso pra você, eu acho que tem um puta potencial. Aham. 800 mil não é muito dinheiro. Eu tô falando, não é muito dinheiro pra você tirar do bolso. Lógico que claro. é muito dinheiro do bolso. Claro. Mas você abrir uma rodada de investimento, trazer investidor, etc tal. Você tem medo de investidor? Você tem medo de gente entrando no play? Não. Eu já falei. Eu acho que a gente conversou sobre isso. Meu problema não é esse. Meu problema é o seguinte, ó. Você é investidor, eu também sou. Claro. Porque nessa A gente tá situação, investindo o quê, né? eu invisto todo o conhecimento relacionado a isso. Então é o seguinte: se você quer investir, a gente acha ótimo, mas a gastronomia, você não dá pitaco, dou eu. Se você dizer pra mim que administrativamente você vai organizar e a gente tem que fazer isso, um dia você olhar e vai dizer pra mim, dizer, Will, olha só, a gente precisa gastar menos com isso. Mas você não deixaria o cara falar assim, você fala, não, mas esse aqui precisa de trufa branca de alba. Aham, e tem que ter. E tem que ter a trufa branca de Aham, alba. e que sai do seu bolso, filho da puta. Aí o cara fala assim, putz, mas a trufa branca de alba pode ser a negra? Não, tem que ser a branca. Não, o pode ser negra é beleza. Entendeu? Poxa, vamos tentar. Aham. Bota a negra, entendeu? Não, tem que ser a branca. Você fala, putz, Isso pode acontecer, porque, querendo ou não, é pra dar resultado, né? Tem que dar resultado. mas Só que daí aquela história, por exemplo, todos os restaurantes Michelin que eu conheço, alta gastronomia, Michelin e tal, eles passam muitos anos sem dar um resultado. Muitos anos. Tipo, se eu não me engano, eu tava no restaurante do Davi Munhoz lá, que a gente ganhou a terceira estrela, ele ficou acho que 7 ou 8 anos no vermelho. Mas o que movimenta o cara? Duas coisas. A primeira, o que movimenta o cara a continuar, você acha? E o segundo, quem banca essa conta? Porque assim, Alguém banca. por isso que eu tô te dizendo, quem banca essa conta? Porque no final das contas, você precisa sobreviver. Então, você vende partes, né? Muita gente vai vendendo partes. Meu restaurante tem um nome, funciona. Você quer ser dono de uma coisa legal? Quero. R$ 1 milhão. Aí você me dá R$ 1 milhão, eu ponho no negócio, aí ele dura mais 6 meses. Eu vou precisar de mais alguém. Meu trabalho tá sendo bem feito, tá? Só que ele não dá retorno. Né? Não tá grande o suficiente, não tá otimizado o suficiente, mas o nome ele tá fluindo. Eu acho que um grande desafio também no Brasil, Will, é a parte também do ticket. Eu digo isso porque o mesmo valor de prato aqui, e a gente vai falar agora que você foi em Espanha, mesmo valor de prato lá, falando poder de compra. É a mesma coisa, só que lá é euro, aqui é em real. Uhum. O que eu tô querendo dizer na prática? Você ganha em euro, na prática você ganhou quantos reais? Vamos supor, um chefe lá ganhar 10 mil euros de salário. É R$ 60 mil, pelo menos. É 60 mil reais. Aqui não ganharia 60 mil reais nunca. Eu conheço alguns chefes que eu acompanho que eles não abrem. Uma das razões pelas quais, por exemplo, até agora o Nusret, né, lá da mãozinha aqui, sabe? Uhum. Ele deu uma entrevista que ele ainda não abriu no Brasil por conta do poder de compra. Ele falou, tipo assim, o ticket, ele falou, ficar muito barato, por mais que seja São Paulo. Tá bom, mas aí você pensa assim, por exemplo, dentro do negócio, o Outback é maior no Brasil do que em qualquer outro lugar. E aí? Mas O talvez Outback é o maior no Brasil do que qualquer outro lugar. mais do que lá fora? Eu nunca levantei esse número. Mais lá fora. Por que você acha que isso aconteceu? Porque aqui funciona a franquia, né? Porque o Brasil é gigantesco, porque tem cliente. Tipo, a questão não é o ticket médio, não. As pessoas falam ticket médio, mas não é o problema do ticket médio. Mas é lógico, se abrir um restaurante aqui em Campo Grande, se abrir um restaurante em São Paulo, a perspectiva de rentabilidade, me corrija se eu estiver equivocado, mesmo tipo de restaurante, tá bom? Mas é que, por exemplo, São Paulo, tu vai ter como a gente estava falando antes, são 18 milhões de pessoas. Se eu tiver 10% disso, Uhum. Não, ainda é muito, gente. é 180 mil? Não, 18 10% é 1,8 milhões. 1,8 milhões. É mais do que o dobro de Campo Grande já. 10% de Entendeu? São Paulo. Se eu tiver 10% de São Paulo querendo comer no meu restaurante, eu tô Não. feito na vida. Se você tiver 1% de São Paulo querendo comer 180 mil pessoas, 1%. Exatamente, entendeu? Na grande São Paulo falando. Entendeu? É isso que eu tô dizendo. E aí se tem. Mas aí ao qual seria o contrário. sentido, portanto, do cara abrir um restaurante numa cidade como Campo Grande, por exemplo, que teria 800 mil pessoas? Fala assim, cara, você vai gastar toda essa energia, porque gastar, às vezes, pra montar um restaurante, você vai gastar Não, mas basicamente é que quase a assim, mesma por coisa. exemplo, tem a ver com. O cara vai pro Acre abrir um restaurante ali. Hã? O cara vai pro Acre abrir um restaurante. O cara vai pro. Pode Lógico ir. que tem gente lá, Pode mas. ir, Mas eu tô sempre falando, tem. às vezes a energia. Não, todo lugar tem É restaurante. que você lógico. pode comer um outro restaurante, né?
Eu tô falando entre escolher gastar energia. Você, por exemplo, ficou conhecido. Eu tô Sim, ignorando entendi. a nível Brasil. Assim, cara, ó, a gente conversou, eu e a minha esposa, futura esposa, noiva e tudo, etc. A gente conversou bastante sobre essa situação antes de vir pra Campo Lógico, tem Grande, os né? elementos, qualidade de vida, etc. É, Ok. antes de vir pra Campo Grande, tinha falado bastante. Ela nunca morou lá, eu já tinha falado pra ela que seria da hora ela ir morar lá comigo, a coisa toda, porque a oportunidade pra mim talvez fosse melhor, de algumas Lá é formas. Campo Grande. Em Lá onde você tá falando? São Paulo. Ah, tá. Acho que as oportunidades fossem melhor pra mim, que talvez a gente conseguisse alguma coisa legal pra ela, né? Em São Paulo. É mais provável. Que é uma coisa que eu gosto muito, São Paulo eu gosto muito. Tem outros amigos que já falaram pra mim, você tem que vir pra São Paulo, mano, sabe? Já tive amigos falando isso. Só que a questão também é essa, assim, tipo, eu vou lá pra ser o quê? Pra ser mais um no meio do mar de chefes de cozinha. Eu não tenho mais... Você tá quantos anos? Tô 40. 40. Eu não tenho mais saúde pra voltar a ser... Na verdade, não é nem saúde, né? Eu não tenho mais nem vontade de ser chão de obra. Entendi. Eu não tenho mais nem vontade de ser um cozinheiro apenas. Com responsabilidade de cozinhar apenas. Você hoje, quando pensa num cenário, eu vou usar talvez essa expressão, é lógico que não é ela perfeita, mas quando você pensa numa aposentadoria, eu vou usar essa aposentadoria, é aquele momento que você fala, cheguei onde eu quero chegar, que bom, agora eu vou só... Você pensa nisso, assim? Você desenha isso? Eu tô desenhando já, né? Como vai ser. Eu casado, aí vou ter 2 filhos e um cachorro. Não, eu já tô pensando. Enfim, lógico, Já tô pensando na situação de como vai ser. Porque Campo Grande é uma futuro. realidade muito pra isso, de também qualidade de vida. Hoje a gente como vai consegue ser andar de futuro, vidro aquela coisa aberto aqui, toda. tranquilo. A gente tava falando inclusive sobre isso, né? Quando vem pra cá, tem possibilidades. A gente gosta de São Paulo, por exemplo. Eu e a minha mulher. Eu e a gente gosta de São Paulo. Cara, comprou uma passagem daqui e foi pra lá, já era. Claro, 1 horinha você tá ali. Entendeu? Eu vou direto, essas são essas questões, né? Tipo, Se eventualmente eu quiser ali pra ir lá, eu vou. exatamente. Ao contrário, é a mesma coisa. E aí, até que ponto, assim, ó, quanto é ganhar 30 mil em Campo Grande e 30 mil em São Paulo? Não, se você ganhar 30 mil em Campo Grande, você vive uma vida de rei aqui. Mas me entende o que eu quero dizer? Entendi. Também tem essa diferença. Quanto é ganhar 30 em São Paulo, quanto é ganhar 30 em... Às vezes 30 em São Paulo, você paga aluguel e come em alguns restaurantes. E acabou teu dinheiro. Né? Então, tipo, tem toda essa situação. Eu gostava da área que eu morava em São Paulo. Nunca tive um problema, nunca fui assaltado, nunca achei ruim nem nada, porque é uma área que eu gostava muito. Só que hoje em dia eu não sei mais como é que tá. Morar na mesma região, eu não sei como é que tá a situação de tudo lá, não sei como é que tá o preço das coisas. Tipo, agora é isso. Eu tenho um entendimento do que é Curitiba. Mas quando você pensa no futuro, você pensa num valor mensal confortável, numa cidade mais pacata e vivendo uma vida tranquila em família e caminhando ali, fazendo as viagens aleatórias? Ou você pensa assim, não, quero inventar moda, quero... Quando você pensa. Eu nunca pensei em ficar velho. Aham. Então, e aí depois eu demorei um pouco pra entender que... Eu tô ficando velho. Não. Eu demorei pra entender que o não ser velho não tem nada a ver com envelhecer. Não tem a ver com a idade minha de envelhecer. Tem a ver com o quê? Tem a ver com o fato de eu não querer ser um velho. Né? Então eu acho que eu vou estar sempre inventando moda. Você vai ser um novinho de cabelo branco. Você é Por aí. Meu amigo, foi um prazer. Agradeço demais. Eu tenho muito papo com você fora da... Não, eu que agradeço, valeu. Fora das câmeras. E eu fico muito feliz. Você sabe que a gente tá tentando marcar faz uns dias já. Na verdade, quando você chegou, eu cheguei, eu já mandei mensagem pra você. E eu disse, cara, eu não. E ele falou, ok. Aí me passou teu telefone, ok. Aí depois que você percebeu que era tão corrido aqui, falou, segura o meu ok pra gente marcar pro time. Mas eu fico feliz por não ter dado certo lá e ter dado aqui, porque nesse time de lá até aqui, a gente já teve oportunidade de se aliar muita outra coisa. Já se conversou, já se conheceu melhor, inclusive. Fica até melhor pra poder fazer o papo, né? Fazer o papo. Foi um prazer. Valeu, cara. Obrigado. Meu desejo profundo, meu amigo, é que você prospere. E a palavra prosperidade é muito subjetiva, né? Pra cada um tem um significado diferente. Claro.
Portanto, na sua concepção, eu gostaria que você prosperasse. Ah, tá bom, tá bom. Tá bom. Vai, volta. Tá indo, tá Tô indo. encaminhado, tá encaminhado. Foi um prazer. Valeu, obrigado, Valeu. viu, gente? Valeu.